Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo. Parte 34. Capítulo 311. Técnica secreta de liberação de madeira. O nascimento de um mundo de árvores. Enquanto Tsunade batia palmas e gritava, a cena deixou todos atonitos. No instante seguinte, sob os olhares chocados dos presentes, os telhados ao redor começaram a rachar e desabar. Vinhas e galhos gigantescos irromperam do chão, crescendo visivelmente a uma velocidade alarmante. Liberação de madeira. Lady Tsunade despertou o estilo madeira. Os ninjas de Konoha exclamaram incrédulos, gritando enquanto assistiam a cena se desenrolar. Onoki, o terceiro Tsuchikage, empalideceu, sua voz trêmula enquanto murmurava: impossível. Originalmente a ideia de duas usuárias do Mangekyou Sharingan em Konoha já parecia absurda. Quando rumores se espalharam de que alguém do clã Senju, provavelmente da Anbu, havia despertado o estilo madeira, era difícil de acreditar. Mas agora estava claro, Tsunade era a verdadeira portadora dessa habilidade lendária. Qualquer plano para semear discórdia entre os usuários do Mangekyou de Konoha e seus usuários de liberação de madeira parecia inútil agora. Afinal, os dois praticamente dormiam na mesma cama. Como poderia haver um conflito agora? Ela despertou a liberação de madeira. Até mesmo os olhos de Madara brilharam de surpresa por um breve instante. Perto dali, Hashirama, ao presenciar a cena, não demonstrou surpresa alguma. Em vez disso, sorriu com conhecimento de causa. Quando Tsunade começou a fazer os selos de mão, Hashirama teve um pressentimento. Vendo-a agora, caiu na gargalhada. Haha. A pequena Tsuna está mesmo usando liberação de madeira. Mas vamos ver como sua liberação de madeira se sai contra mim. No instante seguinte, Hashirama bateu palmas e gritou. Imediatamente ainda mais vinhas gigantescas surgiram, entrelaçando-se e retorcendo-se, preenchendo o campo de batalha com sua presença aterradora. Técnica secreta de liberação de madeira. O nascimento de um mundo de árvores. As trepadeiras se chocavam violentamente, retorcendo-se e estalando enquanto enormes galhos se partiam e caíam no chão com estrondos ensurdecedores. Em poucos instantes, uma densa floresta se formou. Madara, Hashirama. Enquanto os dois aplicavam suas técnicas, trocaram um olhar. O significado em seus olhos era claro. Eles se entenderam instantaneamente. Ambos esboçaram um leve sorriso. Era óbvio que eles queriam testar a força de seus descendentes. Enquanto isso, em meio ao caos, Hashirama, apesar de seu entusiasmo fervoroso, não era tolo como Naruto. Ele já havia percebido que os portões de Konoha estavam trancados a 7 chaves e que inúmeros ninjas de Konoha estavam assumindo o controle da situação. Isso significava que a agitação interna de Konoha já era prevista muito antes do início dessa batalha. Liberação de fogo. Grande aniquilação do fogo. Madara subitamente formou selos de mão e apareceu diante de Hashirama. Sem hesitar, ele lançou uma poderosa técnica de liberação de fogo direcionada a Tsunade e Yoru. Ao lado de Madara, Hashirama sentiu uma onda de excitação. Mesmo estando em sua forma Edo Tensei, a sensação de lutar lado a lado com Madara novamente agitava seu sangue. Já faz muito tempo que não lutamos juntos, exclamou ele eufórico. Marido! Tsunade gritou, e Yoru rapidamente formou selos de mão. Num instante, ele liberou uma técnica de liberação de fogo de igual intensidade. Liberação de fogo. Grande aniquilação do fogo. O céu acima da arena do exame Chunin foi tomado pelas chamas, que se espalharam como um tsunami. Sob os olhares aterrorizados de inúmeros espectadores, as duas enormes tempestades de fogo colidiram, criando uma explosão ensurdecedora. Ondas de calor varreram a arena, e a força do impacto fez com que Shinobi e espectadores de Konoha entrassem em pânico. Barreira. Correntes de vedação adamantinas. Quando a situação parecia estar no seu pior momento, correntes douradas surgiram de todas as direções, envolvendo toda a arena numa barreira protetora. Sob a barreira do clã Uzumaki, o terrível mar de fogo era mantido à distância, incapaz de ferir aqueles que estavam abaixo. Mesmo com a barreira erguida, o poder avassalador da batalha acima deixou todos tremendo. Eles sabiam que se a barreira falhasse, todos na arena seriam incinerados em um instante. Isto é uma batalha ninja? Isto está num nível completamente diferente. Será que isso é algum tipo de técnica de ilusão? Se esse é o poder do Hokage, então o que dizer do antigo terceiro Hokage, que já foi considerado o mais forte? De repente, um estrondo alto ecoou pela enorme arena. Kakashi Atake e os outros Jounin observaram, chocados, a luta em andamento. É a Hinata. Punho gentil. Palma de vácuo dos 8 trigramas. Hinata Hyuga com seu Byakugan brilhando com uma tênue luz azul, gritou ao desferir um poderoso golpe, abrindo um enorme buraco na arena. Do outro lado da mesa, Gaara tossiu sangue, rugindo de agonia enquanto começava a se transformar em sua forma de besta com cauda. Sangue. Eu preciso de sangue. Consumido pela raiva e pela dor, Gaara se entregou completamente a Shukaku, a besta de uma cauda, que emergiu em sua forma aterradora. Essa é mesmo a Hinata? Entre os genin de Konoha, Naruto e Sasuke observavam em choque. O poder absoluto demonstrado por Hinata superou em muito suas expectativas. Droga, é uma besta com cauda. Apesar do surgimento de Shukaku, Hinata não vacilou. Em vez disso, sua voz ressoou em fúria. Malditos sejam todos vocês. Vocês arruinaram este momento em que Lord Yoru estava me observando. Eu vou matar vocês. Este deveria ser o momento dela, a chance de brilhar diante de Lord Yoru. Em vez disso, tudo foi arruinado por essas interrupções. A fúria de Hinata cresceu intensamente, e uma energia sinistra emanou dela. O selo sábio em seu pescoço se espalhou por todo o seu corpo, levando-a a um estado de fúria descontrolada. Tanuki,
Vou te matar. Em sua forma sábia, o estilo punho gentil de Hinata se transformou. Não era mais a técnica elegante e refinada do clã Hyuga. Em vez disso, assemelhava-se à força monstruosa de Tsunade, uma força feroz e destrutiva. A jovem desferiu golpes devastadores, cada um capaz de abalar a terra. Não fossem as barreiras de proteção instaladas ao redor da arena, inúmeros espectadores teriam sido atingidos pelos danos colaterais. Isto é um genin? Entretanto, outra figura apareceu, Kemimaru, do clã Kaguya. Ele confrontou Danzou Shimura diretamente com a voz fria e resoluta. Qualquer um que se opõe ao Lorde Yoru deve morrer. Seu pirralho, não fique convencido. Danzou, ferido e sem um braço, cuspia sangue enquanto encarava o jovem shinobi à sua frente. O fato de um mero genin ousar desafiá-lo só alimentava sua fúria. Hoje, este velho vai mostrar a vocês a diferença entre um ninja qualquer e eu, o grande ancião. Contudo, antes que Shimura Danzou pudesse terminar de falar, um rugido aterrador de um soco poderoso rasgou o ar. Num instante, sob o som ensurdecedor, Jugo apareceu, agora em estado de fúria descontrolada. Ahahaha. Matar, eu vou te matar. Em meio às risadas sanguinárias e maníacas de Jugo, Kimimaru bateu com a mão no chão e gritou. Danzou, prepare-se para morrer. A dança da samambaia jovem. Naquele instante, espinhos ósseos aterrorizantes começaram a brotar das paredes e do teto de toda a arena de exames, obrigando Shimura Danzou a saltar para fora em pânico. Danzou ficou completamente humilhado e frustrado enquanto se esforçava para se esquivar. Isso foi resultado de uma diferença de inteligência. Após Danzou ser classificado como um fugitivo de classe S da Vila Oculta da Folha, informações sobre ele já haviam sido disseminadas para todos os ninjas da vila. Até mesmo a Academia Ninja realizou sessões especiais para explicar suas habilidades. Assim que Kimimaru e Jugo tinham um conhecimento detalhado das técnicas de Danzou, mas Danzou, por outro lado, desconhecia completamente os dois. Enquanto isso, batalhas violentas assolavam a vila. Os ninjas da névoa e da areia que haviam se infiltrado na Vila da Folha estavam sendo contra-atacados pelos ninjas da Folha. Quando os invasores entraram na vila, os portões da Vila Oculta da Folha foram se fechando lentamente atrás deles, aprisionando-os. Estilo de água, parede de formação de água. No telhado, um mar de árvores assustador estava envolto em chamas, enquanto uma enorme barreira circular de água girava furiosamente para bloquear a destruição. Tobirama, cuidado. Essa técnica de estilo fogo supera até mesmo a de Madara. Hashirama gritou alarmado. De pé ali perto, Uchiha Madara não pôde deixar de retrucar. Idiota. É este corpo que nos limita. Sob o terrível estilo fogo de Uchiha Yoru, os anos de transformação da natureza do chakra pelos quais ele passou eram evidentes. Seu estilo fogo, que antes era apenas vermelho, agora ardia com uma intensidade branca brilhante. Uchiha Yoru, você ainda é muito fraco. Antes que as palavras fossem terminadas, uma figura repentinamente correu em direção à barreira de água. Yoru ergueu o punho bem alto, com relâmpagos fascando ao seu redor, e o desferiu com uma força tremenda. Bum! Com uma explosão ensurdecedora, um único soco destruiu a poderosa técnica defensiva do estilo água. Estilo de água, onda cortante de água. De repente, Senju Tobirama apareceu do outro lado, com as mãos juntas, enquanto liberava um jutsu previamente preparado. Num instante, um tornado de água surgiu do nada, girando rapidamente para cima antes de despencar como uma cachoeira e se espalhar para fora. Voxash! Seu oponente sou eu. Uchiha Mikoto apareceu, empunhando o icônico leque de chamas do clã Uchiha. Seu hipnotizante Mangekyou Sharingan girou enquanto uma esfera de chakra aterradora se formava em sua palma. Super grande Rasengan. Bum, bum, bum. Os espectadores que haviam se refugiado na plataforma de observação elevada ficaram em estado de choque. Pensar que alguém poderia usar uma técnica de estilo água tão assustadora em um lugar sem fonte de água. Isso é inimaginável. E o poder destrutivo daquele Rasengan. A barreira mal consegue resistir. Nobres de clãs prestigiosos, ninjas de vários países e até mesmo os ninjas da Vila Oculta da Folha ficaram atônitos com essa batalha que parecia um desastre natural. Essa não era mais uma batalha na qual eles pudessem participar. Mesmo os Jounin de Elite empalideceriam em comparação a tal luta. Naquele instante, o rosto de Kakashi escureceu subitamente enquanto ele observava a arena instável. Não era que a barreira estivesse prestes a ruir. Era que a pura intensidade da batalha era avassaladora. Mesmo com a barreira instalada, as ondas de choque por si só foram suficientes para fazer os edifícios dentro da arena ruírem. Todos os usuários do estilo terra preparem-se. Esta arena não suporta este nível de combate. Kakashi rapidamente executou os selos de mão e bateu a palma da mão no chão. Instantaneamente toda a arena começou a tremer. A terra estremeceu violentamente enquanto a arena circular do exame Chunin começava a se mover. A arena, com formato semelhante a um coliseu, começou a se abrir como uma caixa sob os esforços combinados de Kakashi e outros usuários do estilo terra. A intenção era clara. Eles precisavam expulsar Shukaku, a besta de uma cauda, do campo de batalha. Uzumaki Kushina, que estava mantendo a barreira de selamento, percebeu imediatamente o plano de Kakashi. Ela gritou: Kakashi, assuma o controle aqui. Eu os levarei para um campo de batalha mais adequado. Com um grito estrondoso, Kushina liberou as terríveis caudas de chakra da Kyuubi atrás dela. Com a força de uma onda gigante, ela varreu o campo de batalha. Shukaku, que acabará de emergir e soltava um rugido de excitação, foi imediatamente atingido por uma das caudas da Kyuubi e arremessado para longe.
Maldita raposa! Rugiu Shukaku furiosamente enquanto seu corpo enorme era arremessado na floresta da morte, deixando uma profunda vala em seu rastro. Ao mesmo tempo, Kushina direcionou suas caudas de chakra restantes para varrer outras partes do campo de batalha. Em meio aos rugidos estrondosos e à cooperação dos ninjas da Folha, os corpos reanimados dos combatentes do Edo Tensei foram todos levados para a floresta da morte. Estilo de água, onda cortante de água. Um jato de água de alta pressão saiu em linha reta da boca de alguém, afiado como uma lâmina. Tudo que tocou foi cortado ao meio com precisão. Ao presenciar isso, Yoru gritou para seus companheiros: Tsunade, Mikoto. Tsunade e Mikoto entenderam imediatamente sua intenção. Recuaram, levando consigo o primeiro Hokage, o segundo Hokage e Uchiha Madara para se retirarem da arena do exame Chunin. Ao contrário do Edo Tensei original de Orochimaru, que só conseguia liberar 30% da força original dos ninjas revividos, a versão de Danzou era muito mais formidável. Impulsionado por seu ódio ao clã Uchiha, ele não poupou esforços, utilizando sacrifícios muito maiores. Como resultado, o primeiro Hokage, o segundo Hokage e Uchiha Madara recuperaram pelo menos 70 a 80% de seus poderes originais. Com a batalha se deslocando para a distante Floresta da Morte, toda a arena, agora aberta por técnicas ao estilo da Terra, proporcionou uma visão clara da ação. Vovô, esse era o tipo de batalha que você travava na sua época? Kurotsuchi ficou completamente atonita com a cena diante de si. Olhando para a figura frágil de seu avô, Onoki, ela pareceu finalmente entender. Pela primeira vez, ela compreendeu o peso das batalhas que seu avô havia enfrentado. Onoki encarava fixamente a batalha distante e estrondosa, murmurando para si mesmo. Eles voltaram. Todos eles voltaram. Ele pensara que após as mortes de Uchiha Madara e Senju Hashirama, o mundo ninja jamais veria tamanho poder novamente. Contudo, agora não apenas aqueles do passado haviam retornado, como a força empunhada por Uchiha Yoru e Tsunade era claramente tão formidável quanto antes. A Floresta da Morte foi arrasada sob um mar de fogo furioso, reduzida a nada por onde o inferno flamejante passava. Até mesmo Uchiha Madara não conseguiu conter um traço de surpresa e admiração ao presenciar tal cena. Nada mal. Nesse momento Madara ficou ainda mais eufórico. Quanto mais fortes eles ficavam, mais animado Madara se sentia, especialmente com aquela arrogância e selvageria. Aquilo fazia lembrar muito de si mesmo quando mais jovem. Não, era ainda mais perfeito do que ele era antes. Uchiha Yoru até se casou com a neta de Hashirama. Embora ainda não tivesse visto nenhum filho, ele acreditava firmemente que na próxima vez, ele os veria. Ha. Hashirama, você está vendo isso? Este é o poder do clã Uchiha. Você estava errado naquela época, sua neta reconheceu seu erro. Madara riu incontrolavelmente, sua voz ecoando sem restrições. Embora tivesse previsto esse desfecho, testemunhá-lo o encheu de uma excitação irreprimível. Você vê isso, Hashirama? Uchiha Yoru seguiu o caminho que eu trilhei, e até mesmo sua neta está trilhando esse caminho também. Em contraste com a risada maníaca de Madara, Senju Hashirama, fervendo de paixão, olhou profundamente para ele e pela primeira vez, mergulhou em profunda reflexão. Embora a batalha tenha durado apenas um breve momento, ambos os lados estiveram coletando informações durante todo o tempo. Através de Genjutsu, eles já haviam tomado conhecimento dos acontecimentos no mundo ninja ao longo dos anos. Enquanto isso, Senju Tobirama fervia de frustração. Konoha havia caído nas mãos do clã Uchiha, e até mesmo Tsunade estava envolvida com eles. Mas enquanto Tobirama fervia de raiva, Hashirama de repente caiu na gargalhada. Ha. Madara, talvez você estivesse errado naquela época, mas nós já estamos mortos. O futuro pertence aos jovens, não a nós, relíquias antigas. Além disso, a pequena Tsuna também despertou o estilo Madeira. Se eles tiverem um filho com o estilo Madeira, ele ainda carregará o nome Senju. Ridículo. Madara encarou Hashirama com veneno nos olhos. Embora os dois estivessem lutando lado a lado, ele se recusava a deixar Hashirama levar vantagem de qualquer forma. Isso despertará o Sharingan. Estilo Madeira. Sharingan. As duas relíquias antigas, há muito mortas, continuaram sua discussão, as veias saltando na testa de Tsunade, que não conseguia mais conter a raiva. Ela rugiu. Calha a boca. Bando de fósseis decrépitos. Este mundo não pertence mais a vocês. Em vez de ficar irritado, Hashirama caiu na gargalhada. Ha. Pequena Tsuna, deixe seu velho avô ver se sua força condiz com esse seu temperamento. Madara. Com um grito estrondoso de Hashirama, marcas negras apareceram em seu rosto enquanto ele entrava no modo sábio instantaneamente. Para não ficar atrás, Tsunade zombou friamente, seus lábios se curvando para cima enquanto gritava. Bando de fósseis ultrapassados, vocês já passaram da idade de auge. Com um estalo de palma certeiro, Tsunade também entrou no modo sábio. A cena deixou Hashirama estupefato. Pequena Tsuna, você até aprendeu o modo sábio? Mas isso não era tudo. Ao lado dela, Yoru também entrou no modo sábio, seu Mangekyou Sharingan girando rapidamente. Marido, vamos selar esses fósseis antigos de uma vez por todas. Capítulo 312. Modo sábio, ativado. Com um grito alto de Tsunade, marcas intrincadas apareceram em sua testa. Era o seu modo sábio. Ao mesmo tempo, Yoru também ativou seu modo sábio. Devido à absorção de grandes quantidades de energia natural, marcas vermelhas apareceram em suas bochechas. Senju Hashirama riu de coração, com o sangue fervendo de excitação. A força atual do Hokage, junto com a de Tsunade, era realmente notável. Mesmo em seu auge, eles conseguiam levá-lo ao limite. É claro que Uchiha Madara ficou ainda mais entusiasmado.
Quanto mais forte Uchiha Yoru se tornava, mais isso validava suas crenças. Ele havia superado a Shirama, não apenas em termos de poder, mas em todos os aspectos. Agora, ele estava ainda mais ansioso por sua eventual ressurreição. Estava determinado a usar suas técnicas proibidas para trazer a Shirama e aquele irritante homem de cabelos brancos de volta. Ele queria que eles testemunhassem em primeira mão quem estava no topo. Era ele Uchiha Madara e Uchiha Yoru. Quanto mais pensava nisso, mais sorria ao ver o sorriso ardente e entusiasmado de Hashirama. Uchiha Madara não conseguiu conter o riso. Ahahaha, Hashirama. Estou ficando empolgado. Ao ver Madara tão entusiasmado, Hashirama não conseguiu conter o riso e concordou com o mesmo fervor. Madara, eu também. A empolgação de Hashirama vinha da oportunidade de lutar ao lado de Madara novamente. Ele também via a antiga rivalidade entre os clãs Uchiha e Senju finalmente chegando ao fim. Enquanto isso, Madara acreditava ter alcançado patamares inigualáveis. Quando Hashirama e Tobirama percebessem que tudo havia sido orquestrado por ele, as coisas ficariam ainda mais interessantes. Madara. Os dois pareciam se entender com apenas um olhar. Uchiha Madara bateu palmas, rugindo. Hashirama. Arte sábia, liberação da madeira, verdadeiras milhares de mãos. A terra tremeu enquanto inúmeros espectadores observavam incrédulos. Uma figura colossal de madeira, muito maior que uma besta com cauda, emergiu do chão. Milhares de braços se estendiam, formando uma figura imponente. Sua mera presença exalava um poder avassalador. E então, mais estrondos. Uma camada de armadura complexa começou a se formar na gigantesca estátua de madeira. Traje majestoso, Susanoo. Buda vestido com Susanoo. Haha. Madara, eu queria experimentar esse golpe há séculos. Hashirama caiu na gargalhada. Desde que Madara combinara o Susanoo com a Kyuubi, ele sempre achará que sua estátua de Buda era a mais adequada para tal técnica. E agora sua intuição se provou correta. Ele e Madara formavam de fato o par perfeito. Ao lado, Uchiha Madara, observando a expressão de euforia de Hashirama, zombou friamente. Idiota. O outro lado não é mais fraco do que nós. Com um rugido ensurdecedor, Yoru e Tsunade executaram a mesma técnica. Arte sábia, liberação da madeira, verdadeiras milhares de mãos. Arte sábia, traje majestoso, Susanoo. Enquanto Tsunade gritava, ela se ergueu sobre sua enorme estátua de Buda de madeira, aumentando rapidamente de altura. Com uma aura imponente, ela encarou a figura de Buda oposta. Uma armadura de chakra Susanoo ao vermelho fogo envolveu rapidamente toda a estátua, espalhando-se com facilidade e prática. Agora 2 Budas colossais, trajando Susanoo, pairavam sobre a Floresta da Morte. Suas formas imensas projetavam sombras por toda Konoha. Até mesmo Shukaku, o de uma cauda, parecia um mero animal de estimação em comparação. Momentos atrás, uma cauda rugia com confiança. Mas quando os 2 gigantes apareceram, seus olhos se arregalaram em choque. Shukaku gritou de frustração e medo. Já havia sido brutalmente espancado por técnicas semelhantes antes. Agora, não só havia 2 desses monstros, como também haviam se aliado. Enquanto isso, inúmeros ninjas de Konoha olhavam aterrorizados para as figuras colossais que haviam surgido repentinamente. Como isso é possível? Esse é o Susanoo do Hokage. E liberação de madeira. Será que os humanos conseguem alcançar isso? Sem chance. Dentro da vasta vila de Konoha, até mesmo os ninjas que guardavam os portões paralisaram em choque. Seus olhos arregalados refletiam os gigantes imponentes, deixando-os sem palavras. Se uma cauda já parecia enorme de perto, ele não era nada comparado a esses gigantes. Mesmo de fora da aldeia, os 2 Budas vestidos com Susanoo eram visíveis. As formas colossais faziam com que a própria Konoha parecesse um mero brinquedo. Este é o poder dos heróis lendários que puseram fim ao período Sengoku? Tão assustador. Mas o Hokage também não é fraco. De pé lado a lado, o sangue de Hashirama pulsava com uma excitação há muito perdida. Ele gritou de alegria. Madara, vamos lutar juntos de novo. Madara, no entanto, apenas zombou. Hahaha. Ao observar a atitude teimosa de Madara, Hashirama não conseguiu conter o riso. Mas naquele instante, os gritos de pânico de Shukaku ecoaram mais uma vez. Irritado, Madara lançou um olhar fulminante para a besta. Com um único movimento, seu Buda colossal, revestido pelo Susanoo, ergueu uma perna. Bum! A terra tremeu violentamente. Diante dos olhos atônitos de inúmeros espectadores, a chamada arma suprema, uma besta com cauda, foi arremessada para longe com um único chute. Os gritos de angústia de Shukaku ecoaram por toda a região. Isto é péssimo. As consequências da batalha são muito perigosas. Construam uma barreira imediatamente. Divisão de barreiras, preparem-se. Barreira, formação dos 4 Yang vermelhos. Enquanto as divisões de barreira iniciavam seus preparativos, uma barreira vermelha transparente surgiu repentinamente ao redor da Floresta da Morte, formando um quadrado perfeito. De jeito nenhum. Essa é a formação dos 4 Yang vermelhos. Muitos ninjas de Konoha ficaram perplexos. Apenas alguns veteranos experientes reconheceram a importância da barreira e reagiram com choque. Kakashi-senpai, o que há de tão especial na formação dos 4 Yang vermelhos? Até mesmo alguns dos Jounin de alta patente desconheciam o poder aterrador dessa barreira, o que gerou questionamentos curiosos. Nesse momento, os tremores secundários das batalhas no local do exame Chunin haviam diminuído. Contudo, antes que Kakashi pudesse explicar tudo à multidão, o terceiro Tsuchikage, Onoaki, com o rosto pálido, revelou um sorriso amargo. A formação dos 4 Yang vermelhos é uma barreira ainda mais forte que a formação das 4 chamas púrpuras. Disse que requer a cooperação de 4 shinobi de nível Kage para ser executada. Ao ouvir a voz rouca de Onoaki, Kurotsushi, que estava ao seu lado, ficou em choque. Nesse momento, nos 4 cantos da Floresta da Morte, aqueles que mantinham a barreira eram Senju Navaki, Orochimaru, Uchiha Shizui e Uchiha Sasuke, que usavam máscaras da Anbu.
Sasuke. Originalmente, era Itachi quem deveria manter essa parte da barreira. No entanto, quando Itachi viu a figura que o substituía, não conseguiu conter uma expressão de surpresa. Por baixo da máscara, Uchiha Sasuke, ao notar Itachi atrás dele, soltou um resmungo frio. Só estou fazendo isso para proteger Konoha, não pense demais nisso. Embora suas palavras fossem duras, o Uchiha Itachi deste mundo respondeu com um sorriso gentil. Sasuke, eu entendo. Nessa relação peculiar que se desenvolveu entre os dois ao longo dos anos, um sendo o Itachi deste mundo e o outro um Sasuke de outro mundo, um laço único se formou. Sem hesitar, Itachi optou por estabilizar outras partes da vila, enquanto Sasuke permaneceu firme, com sua determinação evidente. Este mundo era o verdadeiro mundo para ele. Esta Konoha era o seu lar. A vontade do fogo deste mundo era aquela que ele verdadeiramente reconhecia. Uchiha Itachi também finalmente se livrou de sua última preocupação. Seu irmão de outro mundo, outrora ferido, embora ainda um pouco desajeitado, havia abraçado completamente este mundo em seu coração. De repente, quando a barreira apareceu, Shukaku, o gato de uma cauda, arregalou os olhos e soltou um grito agudo, como um gato que teve o rabo pisado. Atrás dela, dois Budas gigantescos e aterrorizantes, trajando a armadura Susanoo, se enfrentaram em uma batalha que abalou os céus e a terra. Shukaku, em todos os seus anos, nunca se arrependeu tanto de ter sido lançado como hoje. Nesse instante, um Buda vermelho gigante e um Buda azul gigante estavam travando um combate feroz, fazendo o chão tremer e estremecer como se deuses e demônios estivessem em guerra. Com Susanoo envolvendo os Budas, Uchiha Madara, sentindo o poder extraordinário, soltou um rugido de euforia. Jovem, hoje eu, Uchiha Madara, montarei a Shirama e lutarei contra você. Embora não estejamos em nossa força total, você e aquela mulher Senju conquistaram meu reconhecimento. Enquanto Madara ria maniacamente, a Shirama finalmente saiu do transe e arregalou os olhos em descrença. Madara, quando você começou a me montar? Estamos lutando lado a lado. Cala a boca. Nem mesmo sempre orgulhoso Madara conseguiu esconder a empolgação por finalmente levar a melhor sobre a Shirama. Durante todo o tempo em que se conheceram, e durante todos os anos em que lutaram, Madara sempre esteve do lado perdedor. Mas hoje ele finalmente podia se deleitar com seu triunfo. Enquanto isso, Uchiha Yoru estava cavalgando a princesa do clã Senju, Tsunade. Madara. A Shirama não era idiota. Ao ver o entusiasmo fanático de Madara, não conseguiu conter o sorriso. Finalmente a tensão persistente entre os dois parecia ter se dissipado. Embora estivessem se aproveitando dele, que assim fosse. Ei, Tsuna, aquele seu marido está te montando. Cale-se. Tsunade nunca havia se sentido tão humilhada. Seu avô, outrora reverenciado como Deus Shinobi, um título de grandeza incomparável, era agora uma fonte interminável de constrangimento. E tudo isso diante de tantas pessoas. Frustrada além das palavras, Tsunade gritou para que seu avô parasse de dizer qualquer coisa que pudesse envergonhá-la ainda mais. Tsunade, marido, vamos dar uma lição nesses dois velhos. A raiva de Tsunade era palpável, e Yoru, parado ao lado dela, respondeu com um sorriso igualmente ansioso. A batalha colossal entre os dois gigantes causou tremores que também afetaram outros campos de batalha. Do lado de fora da barreira, Uzumaki Kushina, que observava os Budas com a armadura Susanoo de Yoru e Tsunade, tinha os olhos brilhando de determinação. De jeito nenhum. Da próxima vez eu também quero fazer isso. Se Susanoo conseguia encobrir um Buda, certamente conseguiria encobrir a Kyuubi. Da próxima vez ela queria lutar ao lado de Yoru. Kushina. Naquele instante, o grito gélido de Mikoto vindo da Floresta da Morte despertou Kushina de seus devaneios. Ela imediatamente respondeu com um grito entusiasmado. Irmã Mikoto, estou chegando. Sem hesitar, Kushina entrou em sua forma raposa de 9 caudas completa. Abra uma brecha na barreira e deixe Lady Kushina entrar. Enquanto isso, nas profundezas da Floresta da Morte, o segundo Hokage, Senju Tobirama, sentia-se completamente frustrado. A força de Uchiha Mikoto havia atingido um nível que rivalizava com o dele. Seu Mangekyou Sharingan havia evoluído para o Mangekyou Eterno. Se não fosse por seu domínio da técnica do deus voador do trovão e pelo fato de seu corpo Edo Tensei fornecer chakra infinito, ele talvez não tivesse a menor chance em uma batalha de vida ou morte. Não era que Senju Tobirama fosse fraco, era que Uchiha Mikoto conhecia suas técnicas de luta como a palma da mão. Ela entendia a técnica do deus voador do trovão melhor do que ninguém, assim como todos os seus outros jutsus. Em contraste, Senju Tobirama desconhecia completamente as habilidades de Uchiha Mikoto. Aqueles malditos Uchiha. Antes que Tobirama pudesse terminar sua frase, Uzumaki Kushina surgiu em cena, completamente transformada na Kyuubi dourada. Ao tocar o solo com seu corpo colossal, a terra tremeu violentamente. Sem hesitar, ela avançou gritando. Irmã Mikoto. Uchiha Mikoto, brandindo seu leque, saltou para a cabeça da Kyuubi. Enquanto seu Mangekyou Sharingan eterno girava rapidamente, seu Susanoo roxo começou a envolver a Kyuubi. Arte sábia, armadura majestosa, Susanoo. No instante em que a Kyuubi vestida com o Susanoo apareceu, os olhos de Tobirama Senju se arregalaram em descrença. Que diabos? Essa era a cena que seu irmão mais velho havia enfrentado durante a lendária batalha no Vale do Fim contra Uchiha Madara. Mesmo estando em estado de Edo Tensei, como ele poderia encarar isso? Irmã Mikoto, eu quero usar a espada. Com uma expressão de excitação, a Kushina Uzumaki fundida, agora unida a Mikoto Uchiha, empunhou a terrível espada Susanoo através da Kyuubi. Com um movimento amplo, a lâmina avançou em direção a Tobirama com força devastadora. Este ataque poderia destruir mundos. Diante de tamanho poder avassalador, Tobirama sentiu-se completamente impotente. Ao olhar para seu irmão mais velho, que lutava com entusiasmo contra Madara à distância, seu coração se encheu de mágoa. Irmãozão, eu sou seu irmão, irmã.
Com um estrondo ensurdecedor acompanhado por ondas de destruição, a terra se abriu em uma fenda enorme, deixando um abismo gigantesco em seu rastro. Bum! Toda a vila de Konoha estremeceu. A batalha terrível deixou inúmeras pessoas completamente atônitas, boquiabertas, incapazes de processar o que estavam presenciando. Aquela cena superou em muito tudo o que eles poderiam ter imaginado. Não era mais apenas uma batalha ninja, era algo saído diretamente de um mito lendário. Naquele instante, inúmeras mentes se lembraram de histórias de antigos deuses em conflito. Talvez esses mitos não fossem meras histórias, mas ecos da realidade. A Floresta da Morte havia se transformado em um deserto apocalíptico. As ondas de choque da batalha destruíram a floresta por completo. Comparado a isso, o confronto em curso entre os 4 Kage, que já havia chocado a todos anteriormente, agora parecia insignificante. Hasa, o 4º Kazekage. Yagura, o 4º Mizukage. Hiruzen Sarutobi, o 3º Hokage. O 3º Raikage. Essas figuras outrora poderosas, de nível Kage, consideradas o ápice do poder ninja, agora não passavam de personagens secundários. Reduzidas à insignificância nesse confronto de titãs. Pareciam tão insignificantes quanto meras crianças. As ondas de choque aterrorizantes atravessaram o campo de batalha, arrancando árvores gigantes como um furacão e lançando pedregulhos pelos ares. Os destroços e entulhos se chocaram contra a barreira que protegia os espectadores, criando ecos ensurdecedores. Foi apenas a barreira protetora que despertou os ninjas de seu torpor. Eles perceberam com horror. Isso foi real. Sem a barreira, até mesmo os tremores secundários da batalha os obrigariam a fugir para salvar suas vidas. Isso não pode ser real. Eles ainda são ninjas? Que tipo de piada de mau gosto é essa? Esse é um poder que só os deuses deveriam possuir. Nossos ancestrais e o Okage-sama. Eles são realmente tão assustadores assim? Vovô, o 3º Hokage mais forte. Nesse instante, Konohamaru encarou seu avô, Hiruzen Sarutobi, que se esforçava para escapar da destruição nos arredores do campo de batalha. Ele não pôde deixar de sentir uma profunda ironia. Vovô, lágrimas brotaram nos olhos de Konohamaru. Em seu coração, seu avô era o mais forte, o grande Hokage de Konoha. Mas agora, aquela imagem idealizada se despedaçou diante de seus olhos. Dentro da barreira, a armadura da estátua de Buda vestida com o Susanoo era repetidamente estilhaçada e regenerada num instante. A enorme estátua de Buda e sua armadura foram destruídas inúmeras vezes, apenas para se restaurarem repetidamente. Pedaços da estátua, destroços de madeira e membros quebrados, caíram do céu, espatifando-se no chão como casas inteiras, cada impacto causando explosões ensurdecedoras. Senhora Kushina, Senhora Mikoto. Dentro da Kyuubi revestida pelo Susanoo, Konan, Samui, Mabui e Yujito já haviam se refugiado há muito tempo. Esse nível de batalha estava completamente além de sua capacidade de participar. Elas só podiam observar de dentro da carapaça protetora. Enquanto isso, dentro do corpo de Kushina, a Kyuubi, que havia sido subjugada à força ao longo dos anos, não conseguia evitar o sentimento de conflito. Seu poder sempre fora conquistado pela força bruta, mas desta vez as coisas eram diferentes. Ao ver o caos lá fora e Tobirama Senju apanhando muito, a Kyuubi sorriu com uma satisfação perversa. Bata com mais força naquele idiota de cabelos brancos. Eu não consegui derrotar a Shirama, mas dar uma surra no irmãozinho dele não é problema nenhum. Para Kyuubi, esta era uma rara oportunidade de vingança. Ela rugiu em amarga excitação. As dívidas que tinha com a Shirama e Madara eram incalculáveis, e ela sabia que jamais conseguiria derrotá-los. Mas Tobirama Senju, ele não tinha liberação de madeira. Ele não possuía um Mangekyou Sharingan. Ele era apenas o irmão mais novo de Hashirama Senju. Essa foi a oportunidade perfeita para extravasar suas frustrações. Capítulo 313. Konoha. Dentro da Floresta da Morte, uma batalha terrível se desenrolou diante de seus olhos, assemelhando-se a uma catástrofe apocalíptica. Não fosse a barreira da formação dos 4 Yang vermelhos, a pura intensidade da luta teria sido suficiente para obliterar todos os edifícios de Konoha. Na arena do exame Chunin, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke e um grupo de genin observavam, atônitos, a batalha que havia ultrapassado em muito sua compreensão. Esta é a força do sensei? Sasuke e Naruto, em completo choque, relembraram inúmeras vezes em que imaginaram o quão forte seu sensei, o Hokage de Konoha, poderia ser. Mas, sem exceção, sua imaginação sempre fora limitada demais. Isto é juventude. Might Guy gritou empolgado, incentivando continuamente seu discípulo Rock Lee. Mestre e aluno comemoraram com entusiasmo, aparentemente alheios à sensação de impotência que os outros poderiam sentir. De repente, um clarão dourado surgiu. Namikaze Minato, respirando com dificuldade, balançou a cabeça e suspirou em resposta aos olhares da multidão. O homem misterioso era muito astuto. Mesmo assim, conseguiu escapar. Embora o inimigo tivesse escapado, o braço decepado na mão de Minato servia como prova de que, desta vez, a vitória ainda era dele. Enquanto isso, na floresta nos arredores de Konoha, a figura ferida de Uchiha Obito surgiu em meio ao turbilhão do Kamui. Ofegante e tossindo sangue, ele ergueu a cabeça e olhou para a terrível batalha em Konoha, incapaz de conter o medo. Caramba! De longe, as figuras colossais envolvidas em um combate feroz fizeram Obito perceber plenamente o ápice do poder de um ninja. Konoha, vocês não vão impedir meu plano. Por baixo da máscara rachada, os olhos de Obito ardiam com ódio profundo. Ao mesmo tempo, em um dos cantos da formação Yang vermelha quádrupla, Uchiha Sasuke, usando a máscara da Anbu, permanecia imóvel. Seu Mangekyou Sharingan brilhava enquanto ele observava a batalha atentamente. O confronto entre Uchiha Madara, o primeiro Hokage Senju Hashirama, Uchiha Yoru e Lady Tsunade o encheu de uma profunda sensação de admiração. Então é isso. O nível Kage é apenas o começo.
Naquele instante, Sasuke despertou da complacência que sentirá durante anos de árduo treinamento. Ele acreditava que seu treinamento implacável nos últimos 5 anos, sem nunca relaxar nem por um momento, o tornaria invencível contra Akatsuki, e até mesmo contra seu irmão Itachi. Mas a batalha de hoje revelou a verdade. A jornada de um ninja era muito mais longa do que ele imaginava. Até mesmo o Mangekyou Sharingan tinha muito mais a desvendar. Dentro da formação dos 4 Yang vermelhos. Pensar que estamos sendo reprimidos. Uchiha Madara e Senju Hashirama estavam tomados pela frustração. Embora parte da razão fossem as limitações do Edo Tensei, que restringiam seu poder, eles também possuíam chakra infinito. Mais importante ainda, Hashirama teve que admitir que Uchiha Yoru no modo sábio, junto com sua neta Tsunade, havia superado a qualidade combinada do trabalho em equipe dele e de Madara. Para Madara, a frustração decorria do fato de possuir um poder ainda maior, mas o momento de libertá-lo ainda não havia chegado. Madara, Hashirama e Madara rugiram em uníssono, sua sinergia tão natural como sempre. Juntos, eles invocaram sua técnica suprema. Liberação da arte sábia. Verdadeiras milhares de mãos. Buda transformado no topo. Do outro lado da rua, Yoru e Tsunade, ao verem seus oponentes usando sua técnica suprema, também gritaram em uníssono. Marido, aproveite o momento. Vamos lá. Liberação da arte sábia. Verdadeiras milhares de mãos. Buda transformado no topo. 2 estátuas colossais de Buda, uma azul e outra vermelha, rugiam ferozmente. Embora as técnicas fossem as mesmas, a execução era vastamente diferente. O Buda Susanoo azul de Hashirama e Madara desencadeou uma tempestade de incontáveis braços, que avançaram com força devastadora. Em contraste, o Susanoo Buda vermelho de Yoru e Tsunade utilizou a impressão do Mangekyou, formando Rasengans gigantescos em milhares de mãos. Ao ver o ataque combinado de Tsunade e Yoru, Hashirama não conseguiu conter o riso de empolgação. Haha Madara, está vendo isso? Este é o poder do Senju e Uchiha. Aos olhos de Hashirama, uma combinação tão perfeita entre Susanoo e a estátua de Buda exigia confiança absoluta e coordenação impecável. Sem essa ligação, tal feito seria impossível. Antigamente, o Susanoo de Madara se fundiu com a Kyuubi apenas porque a besta estava sob o controle do Mangekyou. Mas aqui Hashirama viu o vínculo entre sua neta Tsunade e o Hokage Uchiha como puro e genuíno, um vínculo de amor verdadeiro. Idiota! Ataque logo! Madara encarou Hashirama, que delirava praguejando baixinho. Ninguém entendia o poder de combinar as linhagens Senju e Uchiha melhor do que ele. Afinal, de que outra forma o Rinnegan teria sido despertado? Se não fosse pelo fato de o momento não ser oportuno, ele teria mostrado a Hashirama o verdadeiro poder combinado dos clãs Senju e Uchiha. Grande irmão! Um rugido ecoou à distância. A Kyuubi revestida de Susanoo, que vinha subjugando diversos oponentes de nível Kage, abriu a boca para carregar uma enorme bijudama. O orbe mortal foi arremessado em direção ao Buda Susanoo azul de Hashirama e Madara. Nada bom. O choque de técnicas neste nível será catastrófico. Senju Tobirama gritou instintivamente alarmado. Namikaze Minato, que acabará de retornar, ficou boquiaberto com a cena e imediatamente instruiu os 4 shinobi que mantinham a barreira a se prepararem para o impacto iminente. Dentro da barreira, incontáveis punhos e rasengas colidiram com um rugido ensurdecedor. Ao adicionar a bijudama à mistura, a explosão resultante liberou uma luz branca ofuscante que engolfou a área. O chão tremeu violentamente enquanto a onda de choque se propagava. A barreira vermelha tremia sob a imensa pressão, sua superfície estufando-se para fora como um balão prestes a estourar. Nada bom. A barreira não vai aguentar por muito mais tempo. Ao aviso de Minato, os 4 shinobi que mantinham a barreira gritaram em uníssono. Marcas amaldiçoadas apareceram em seus rostos enquanto se esforçavam ao máximo. Cucucu, então esse é o poder do deus shinobi. Que fascinante, verdadeiramente fascinante. A risada rouca e excitada de Orochimaru ecoou quando ele ativou o modo sábio na caverna Ryushi. Estranhamente, outro Orochimaru estava ao seu lado, observando o caos com igual curiosidade. Nesse instante, os 2 Orochimarus exibiram sorrisos gananciosos enquanto coletavam dados preciosos. Enquanto isso, Senju Navaki, Uchiha Shizui e Uchiha Sasuke entraram em seus modos de selo amaldiçoado. Afinal, o verdadeiro modo sábio ainda exigia tempo para que Navaki e Shizui o ativassem. Era impossível entrar nele instantaneamente. Uchiha Sasuke, que havia obtido um novo selo amaldiçoado, enfrentava a mesma limitação. Sob o olhar atônito de inúmeros espectadores, a barreira irrompeu em uma explosão massiva. No entanto, a barreira expandida, reforçada pelo chakra de 4 indivíduos, permaneceu incrivelmente resistente. No instante seguinte, a energia aterradora dentro da barreira irrompeu como uma chaminé, irrompendo do topo com imensa força. O rugido ensurdecedor e a onda de choque varreram o céu, deixando todos os ninjas da vila de Konoha em estado de choque e descrença. Você está brincando comigo. Isto deve ser um milagre. Este é o poder do Hokage? As densas nuvens brancas que antes cobriam o céu foram instantaneamente dissipadas pela poderosa onda de choque, revelando um céu azul claro e sereno. Da perspectiva dos inúmeros ninjas, parecia que o impacto havia varrido os céus, criando um ambiente completamente desprovido de nuvens. Nem mesmo Minato conseguiu esconder seu espanto. Ele murmurou: Hokage-sama, seu poder já ultrapassou o meu, e até mesmo excedeu de todos os Hokages anteriores juntos. Embora chocado, Minato sentiu uma onda de entusiasmo sem precedentes. Com o poder do deus dos ninjas, talvez fosse possível reduzir o derramamento de sangue no mundo ninja. Se o primeiro Hokage havia estabelecido as regras para o mundo ninja, agora Konoha poderia reescrevê-las, estabelecendo uma nova e justa ordem para a paz. Minato compreendeu que tal reforma exigiria sacrifícios e derramamento de sangue, mas quanto maior o poder de alguém, menos obstáculos enfrentaria. O deus dos ninjas.
talvez realmente vejamos esse dia. Enquanto Minato sussurrava para si mesmo, a poeira dentro da barreira baixou, revelando as figuras em seu interior. As estátuas azuis do Buda Susanoo do primeiro Hokage, Hashirama Senju, e de Uchiha Madara foram completamente destruídas. Membros quebrados e fragmentos estilhaçados jaziam espalhados pelo chão, e as estátuas maciças desabaram com um estrondo ensurdecedor, metade de seus corpos destruída. Ao mesmo tempo, o Susanoo Buda vermelho de Yoru e Tsunade também parecia bastante danificado. Metade da armadura do Susanoo havia sido destruída. Tsunade, tendo consumido uma enorme quantidade de chakra, ofegava pesadamente. Contudo, quando ergueu a cabeça, um sorriso surgiu em seu rosto. Marido, muito bem. Yoru já havia aparecido atrás de Hashirama e Madara. Ele colocou a mão em cada um dos ombros deles enquanto um jutsu de selamento era ativado. Arte sábia, selo de ligação da maldição do karma. Quando os corpos de Hashirama e Madara congelaram completamente imóveis, ambos olharam incrédulos para as marcas de selamento que se espalhavam por seus corpos. O Mangekyou Sharingan de Madara girou quando a compreensão surgiu, e ele revelou um olhar de admiração dizendo: impressionante. Aproveitar uma brecha tão breve. Hashirama, no entanto, franziu ligeiramente a testa e perguntou em tom sério: quarto, você rompeu a defesa no instante em que nossas defesas do Susanoo foram destruídas. Mas você não estava preocupado que Tsunade pudesse se ferir? Você percebe que este foi o poder combinado meu e de Madara? Aos olhos de Hashirama, o poder combinado dele e de Madara era suficiente para destruir todo o mundo ninja. Prejudicado? Yoru, que os havia imobilizado, sorriu. Madara franziu a testa, exclamando: não, Hashirama, veja, o Buda Susanoo deles não parece ter sofrido tantos danos quanto deveria. Quando a poeira baixou, Hashirama e Madara notaram algo peculiar. Embora o Buda Susanoo vermelho tivesse sido danificado, a extensão da destruição não correspondia ao poder do ataque anterior. De repente, os olhos aguçados de Madara avistaram um escudo de chakra vermelho nas mãos do Buda Susanoo. Suas pupilas se contraíram enquanto ele exclamou: isso é o espelho Yata, o lendário artefato que dizem possuir a defesa mais forte. O sorriso confiante de Yoru deixou Hashirama e Madara atônitos. Não era de admirar que o ataque combinado deles não tivesse causado mais dano. Duas relíquias antigas voltando para causar problemas de novos, zombou Tsunade enquanto saltava por cima delas. Quando viu seu avô, Hashirama, estendido no chão com metade do corpo destruído, embora ainda se regenerando graças ao Edo Tensei. Seus olhos se encheram de lágrimas e se avermelharam. Vovô! Ao ver Tsunade, Hashirama soltou uma gargalhada sonora apesar da situação. Haha, pequena Tsuna, esse marido que você escolheu não é nada mal. Pelo menos. Mas então, a expressão de Hashirama congelou. Seus olhos se arregalaram em choque e ele gaguejou. Pequena Tsuna, o que aconteceu com seus olhos? Os olhos de Tsunade, cheios de lágrimas, brilharam em vermelho, revelando uma visão que Hashirama conhecia muito bem, um par de Sharingan com 3 Tomoe girando dentro deles. Impossível. Até mesmo Madara, que estava por perto, ficou visivelmente abalado. O que há de tão impossível nisso? O corpo principal de Yoru deu um passo à frente, colocando delicadamente a mão no ombro de Tsunade. Ele sorriu calmamente para as duas lendas. O Sharingan, murmurou Hashirama, completamente atônito. Os olhos de sua neta não haviam sido transplantados, mas ele juraria pela própria vida que Tsunade era, sem sombra de dúvida, sua descendente direta. Madara, por outro lado, ficou furioso ao perceber o que havia acontecido. Ele lançou um olhar furioso para Hashirama e rugiu: Hashirama, explique isso. Exijo uma explicação. A mente de Madara fervilhava de possibilidades. Será que o clã Senju havia roubado de alguma forma a linhagem sanguínea Uchiha? Será que um dos pais de Tsunade carregava secretamente o sangue Uchiha? Madara, escute-me. Juro que não tive nada a ver com isso. Enquanto Hashirama gaguejava em sua frágil explicação, Madara sentiu-se furioso e humilhado, enquanto o próprio Hashirama começou a demonstrar um raro lampejo de raiva, como se ele também tivesse acabado de perceber algo perturbador. Tobirama, é melhor você me explicar isso. O único capaz de realizar algo assim e esconder isso dele era ninguém menos que seu problemático irmão mais novo, Senju Tobirama. Entretanto, à distância, graças aos esforços combinados de Uzumaki Kushina e Uchiha Mikoto, a Kyuubi revestida pelo Susanoo já havia destruído diversas invocações do Edo Tensei na explosão anterior. Aproveitando-se da oportunidade, Kushina, como a ninja de selamento mais forte, fez com que suas correntes de selamento adamantinas prendessem firmemente as invocações do Edo Tensei, pronta para selá-las a qualquer momento. Vovô, com o Sharingan de 3 Tomoe girando em seus olhos, Senju Tsunade encarou seu avô, Hashirama, e bufou de raiva. Estes são os meus olhos. Eles não têm nada a ver com mais ninguém. E a rixa entre o Senju e os Uchiha não passa de uma piada. Enquanto Tsunade enxugava as lágrimas e começava a sorrir, ela compartilhou alegremente com seu avô suas descobertas e o atual estado próspero de Konoha. Em particular, ela destacou a relação atual entre os clãs Senju e Uchiha, que já haviam começado a realizar casamentos entre si. No entanto, tudo isso fez com que Uchiha Madara estreitasse os olhos em choque, com o coração dando voltas e mais voltas em turbilhão. Como ele foi a primeira pessoa depois do sábio dos 6 caminhos a despertar o Rinnegan, como poderia não entender que os Senju e os Uchiha eram ambos descendentes do sábio? O que o chocou foi que esses dois conseguiram, através de meros fragmentos de informação, reconstituir sua linhagem comum em apenas algumas décadas, o suficiente para influenciar seus clãs a começarem a se casar entre si.
Para piorar a situação, a linhagem sanguínea de Tsunade era tão pura que ela havia despertado simultaneamente o domínio da madeira e o Sharingan. Enquanto isso, Yoru, parado ao lado, não conseguiu conter um sorriso ao ver a expressão de choque daquele velho. Você pensa que a Shirama está no primeiro nível, e você no segundo, achando que tudo está sob seu controle. Mas mal sabe você que eu estou lá em cima, na estratosfera. Então é assim que as coisas são. Após ouvir o que Tsunade disse, Senju Hashirama ficou completamente surpreso. Mas logo em seguida, abriu um sorriso, virando-se animadamente para Madara e exclamou: Madara, você ouviu isso? Acontece que o Senju e os Uchiha são da mesma família. Isso significa que você é meu irmãozinho. Que diabos? Uchiha Madara, que se sentia presunçoso com seu suposto domínio sobre o mundo ninja, quase perdeu a cabeça com a linha de raciocínio ridícula de Hashirama. Ele era quem estava no topo. Então, por que Senju Hashirama sempre agia como se fosse o vencedor? Seu idiota! O que você quer dizer com eu, Uchiha Madara, sou seu irmãozinho? Ao ver Hashirama mais uma vez se aproveitando dele, Madara perdeu completamente a cabeça, lançando um olhar furioso para aquele tolo. Desde que conheceu esse cara, ele nunca tinha vencido uma única vez. E agora, justo quando finalmente conseguiu uma vitória, Hashirama ainda teve que levar a melhor verbalmente. Capítulo 314. À medida que a poeira dentro da barreira gradualmente se dissipava, essa batalha, que ultrapassou em muito o escopo de um conflito ninja típico, finalmente chegará ao fim. Irmão mais velho. Ao mesmo tempo, o corpo inteiro de Senju Tobirama foi atravessado por correntes douradas. Quando ele virou a cabeça, viu seu irmão mais velho e Uchiha Madara sem sequer lhe dirigirem um olhar. Isso deixava-se sentindo sufocado, afinal, ele era irmão de Hashirama. No entanto, toda vez que Uchiha Madara aparecia, os olhos de seu irmão mais velho estavam sempre fixos em Madara. Uchiha Yoru. Uchiha Madara, de braços cruzados, olhou para Yoru com uma expressão de profunda admiração e disse de forma autoritária: já que você agora é o Hokage de Konoha e o líder do clã Uchiha, pelas regras do nosso clã, qualquer filho que você tiver, não importa com quem deve carregar o nome Uchiha. Ao ouvir isso, Senju Hashirama, que momentos antes estava rindo, arregalou os olhos em choque. Por mais animado que estivesse, ele não era tolo. Ei, Madara, nós já estamos mortos. Por que você ainda está se metendo nessas coisas? São os Uchiha que estão se casando com Senju, e não o contrário. Madara, você está sendo irracional. Quando me casei com Mito, não concordei em deixar nossos filhos adotarem o nome Uzumaki. Nem mesmo Tsunade herdou o nome Senju. Isso porque você é um idiota. De qualquer forma, enquanto o sangue Uchiha correr em suas veias, eles devem carregar o nome Uchiha. Tsunade despertou estilo madeira. Os olhos de Hashirama se arregalaram ainda mais. Madara, sem recuar nem um pouco, bufou friamente e retrucou. Ela também despertou Sharingan. Ainda pode ser considerada parte do seu clã Senju. Ao ver Hashirama, Madara, que finalmente havia levado a melhor, avançou passo a passo com um sorriso de escárnio. E daí se ela tem liberação de madeira? De agora em diante, a liberação de madeira pertence ao clã Uchiha. O que isso tem a ver com Senju? Na visão de mundo dominadora de Madara, qualquer um que entrasse para o clã Uchiha automaticamente se tornava parte do clã. Madara, você só está com inveja da minha liberação de madeira. Idiota. Madara zombou por dentro. Aquela lâmina com a qual Hashirama o apunhalou no Vale do Fim. Isso era apenas o começo. No próximo encontro, ele chocaria todo o mundo ninja, incluindo o próprio Hashirama. Dominar tanto a liberação de madeira quanto o Sharingan não seria nada comparado ao que ele mostraria a eles. Quando Hashirama visse o Rinnegan, os olhos do sábio dos 6 caminhos, ele adoraria ver a expressão no rosto de seu antigo rival. E quando seus planos se concretizassem, o mundo saberia que Uchiha Madara era o vencedor supremo. Ao pensar nisso, um sorriso frio surgiu no rosto de Madara enquanto ele lançava um olhar zombeteiro para Hashirama. Inacreditável! Mesmo já estando selados, os dois nem sequer estavam zangados. Em vez disso, estavam discutindo por algo tão trivial. Essa visão, que inicialmente encheu Tsunade de alegria ao ver seus parentes, rapidamente se transformou em exasperação. Ela gritou furiosamente: calha a boca! Seus dois velhos tolos. A bronca de Tsunade deixou Hashirama coçando a cabeça sem jeito, com uma risada envergonhada. Haha, pequena Tsuna, você precisa controlar esse seu temperamento. Você já é adulto, o que vai fazer se der um mau exemplo para as crianças. A atitude excessivamente direta e impulsiva de Hashirama deixou Madara constrangido. Como ele pôde ser esfaqueado por alguém assim? Tsunade estava completamente exasperada. Que humilhação! Humilhação demais. Uchiha maligno. De repente, um grito alto interrompeu a cena. Coberto de sangue, o corpo de Shimura Danzou cambaleou para a frente. Seus olhos estavam tomados pela loucura enquanto ele rasgava as vestes da parte superior do corpo, revelando uma marca de selo negra. Isso é ruim. É o selo dos 4 símbolos invertido. Okage-sama, tenha cuidado. Do lado de fora da barreira, Uchiha Shizui gritou alarmado ao ver aquilo. Contudo, antes que seu aviso pudesse terminar, inúmeros espinhos ósseos irromperam do chão dentro da barreira. A dança da samambaia jovem. Num instante, uma floresta de ossos emergiu do chão. O corpo destroçado de Danzou, em pleno salto no ar, foi empalado, deixando-o com a aparência de um porco-espinho. Não, impossível. Eu mal comecei. Estou tão relutante. Tossindo sangue, Danzou lutou para erguer a cabeça em direção a Yoru, que sequer lhe dirigiu um olhar. Seus olhos estavam cheios de desespero. Não muito longe dali, Kimimaro estava ofegante, encarando friamente o corpo de Danzou que agonizava rapidamente enquanto declarava: qualquer coisa que se interponha no caminho dos sonhos do Lorde Yoru, eu a eliminarei. Enquanto Danzou jazia à beira da morte, seus olhos estavam cheios de ressentimento. As pessoas ao redor o olhavam como se ele não passasse de um palhaço patético. A tinta aterradora formou uma enorme esfera negra e transparente.
Enquanto os olhos desesperados de Danzou observavam, o selo dos 4 símbolos invertidos foi ativado. Por fim, seu ato final foi selar metade de um campo de ossos. Assim que o selo foi concluído, não muito longe dali, o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, que também estava sendo selado, mostrou uma expressão de tristeza. Danzou. Enquanto isso, Yoru permanecia calmo, observando uma nuvem de poeira se espalhar pelo ar. Um rato escondido nas sombras. Mesmo ao custo da sua vida, tudo que você conseguiu foi um pouco de poeira. Mel. Yoru. Lorde Yoru. Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushina, Konan e outros guardas Hokage chegaram, sinalizando o fim dessa batalha caótica. Agora, vocês dois, se têm algo a dizer, digam logo. O tempo de vocês está se esgotando, provocou Yoru, gesticulando em direção a Senju Hashirama e Uchiha Madara, cujos corpos Edo Tensei começaram a se desintegrar à medida que a técnica era desfeita. O Edo Tensei foi libertado. Hashirama olhou confuso para os seus pés, que começavam a se desfazer como folhas. Só agora ele percebeu. Vovô. Segundo vovô, os olhos de Tsunade se encheram de tristeza enquanto ela observava seus parentes, que haviam acabado de reaparecer, começarem a desaparecer novamente. Hashirama, no entanto, simplesmente coçou a cabeça e riu gostosamente. Haha, desculpe por isso, pequena Tsuna. Eu não esperava causar tantos problemas para Konoha mesmo depois de ter morrido há tantos anos. Mas Madara, você não tem nada a dizer? Madara, de braços cruzados, olhou para Senju Tobirama, ainda caído, cujo corpo estava meio destruído. Embora inicialmente tivesse permanecido em silêncio, um sorriso zombeteiro surgiu em seu rosto. Hashirama, parece que no fim fui eu, Uchiha, quem venceu. Isso prova que a sua tal paz não passava de uma grande mentira. Embora Uchiha Madara estivesse se dirigindo a Hashirama, seu olhar frio e zombeteiro estava fixo em Tobirama Senju. Ficou claro que suas palavras eram uma vingança. Isso deixou Tobirama se sentindo sufocado. Olhando fixamente para seu irmão mais velho, ele disse: Grande irmão. Entretanto, Hashirama coçou a cabeça, deu uma gargalhada e respondeu: Talvez você tenha razão. Afinal, mesmo depois que Madara e eu partimos, parece que as guerras no mundo ninja continuaram. Embora Hashirama ainda parecesse tão despreocupado e otimista como sempre, a tristeza em seus olhos era inconfundível. Este havia sido o objetivo de sua vida, e a realidade agora lhe dizia que ele estava errado. Incapaz de suportar por mais tempo, Tsunade, que observava de lado, se pronunciou com um resmungo frio. Pelo menos meu avô tinha um objetivo claro. Mesmo que no fim das contas estivesse errado, Uchiha Madara, você sequer se lembra qual era o seu objetivo naquela época? A resposta afiada de Tsunade deixou Madara momentaneamente sem palavras. Naquela época, ele só pensava que Hashirama era idealista demais, que a paz exigia força. Mas quanto a como implementar isso ou o que viria a seguir, ele realmente não tinha ideia. Pequena Tsuna. Ao ver sua neta criticar Madara, Hashirama rapidamente tentou impedi-la, rindo sem jeito. Madara não teve tempo suficiente para aperfeiçoar seu sonho antes de se desviar do caminho, e então, no Vale do Fim você o esfaqueou, não foi, vovô? A língua afiada de Tsunade deixou Hashirama completamente envergonhado. Naquele momento, Tsunade finalmente entendeu por que seu segundo avô, Tobirama, detestava tanto Madara. Como esperado, diante de seu avô, Madara parecia ainda mais importante do que sua família. Hashirama, que absurdo você está dizendo? Como exatamente eu me desviei do caminho naquela época? Madara, agora furioso, lançou um olhar fulminante para Hashirama, que se apressou em explicar. Madara, não era isso que eu queria dizer. Veja, esse Uchiha Yoru conseguiu se tornar Hokage. Veja como os ninjas de Konoha do lado de fora da barreira olham para o Hokage deles com admiração. Naquela época, você, Hashirama, 2 relíquias ancestrais, ambas mortas há muito tempo, agora discutiam como crianças. O que deveriam ter sido suas últimas palavras transformaram-se nessa farsa, deixando Tsunade completamente sem palavras. Yoru, que estava por perto, deu de ombros para Tsunade com um sorriso, embora seu olhar permanecesse fixo em Madara. Internamente, ele não conseguia deixar de pensar. Muito bem, meu velho. Você é um ótimo ator. Se eu não soubesse, talvez tivesse acreditado em você. Vovô, segundo vovô, a vila está bem agora. Navaki está crescendo bem, e, balançando a cabeça em sinal de impotência, Tsunade começou a relatar a situação atual de Konoha a seus 2 avós. Ela até mencionou sutilmente as tendências obsessivas do clã Uchiha, com os 3 Tomoe do seu Sharingan girando intensamente em seus olhos. Isso deixou Tobirama ainda mais sufocado. Ele queria refutá-la, mas Tsunade havia despertado o Sharingan. Que tipo de situação era essa? Madara, percebendo isso, deu um sorriso frio. Um Uchiha maligno? Obsessivo? Parece que os Senjus são tão obsessivos e malignos quanto ele. Ao se lembrar de como Hashirama o havia esfaqueado obstinadamente anos atrás, Madara sentiu uma pontada de raiva. Finalmente ele teria a chance de se vingar. Enquanto isso, Hashirama coçou a cabeça sem jeito. Refletindo sobre o assunto, Madara parecia ter razão. Tobirama, parece que éramos tão obcecados quanto os Uchiha. Naquela época eu estava fixado em uma única ideia, assim como você estava fixado em se proteger dos Uchiha. Irmãozão. Você? Tobirama estava tão frustrado que quase cuspiu sangue. Que tipo de irmão mais velho fica do lado de um forasteiro assim? Antepassado. Naquele momento, Uchiha Mikoto, segurando o icônico leque Gunbai do clã Uchiha, curvou-se respeitosamente diante de Madara e começou a relatar a situação atual do clã Uchiha. Ah, então você é neta da Setsuna? Embora Madara já soubesse disso, fingiu surpresa. Então, olhando para Mikoto, assentiu com aprovação. Com sua força atual, tendo despertado o Mangekyou Sharingan, você está de fato qualificado para empunhar este símbolo do clã Uchiha. Sua voz calma ecoou, e com o reconhecimento de Madara, Mikoto foi oficialmente reconhecida como a legítima portadora do Gunbai Uchiha. Tsunade, parece que isto acabou por ser muito melhor do que tínhamos planeado inicialmente.
Ao contemplar a Floresta da Morte em ruínas e os incontáveis olhares reverentes dos ninjas do lado de fora da barreira, Yoru sorriu. Tsunade, que já havia desativado seu Sharingan, também notou os olhares de medo e admiração dos ninjas estrangeiros. Ela estalou a língua. Tsunade sabia que essa batalha havia consolidado seu poder e influência no mundo ninja de forma muito mais eficaz do que eles haviam previsto. A personalidade de Tsunade era tal que uma vez que tomasse uma decisão, a levaria até o fim. Com uma expressão ousada e imponente, ela analisou a cena ao seu redor e tomou sua decisão. Nesse caso, que as nações do mundo ninja vivam em constante temor. Com uma forte batida de palmas, Tsunade anunciou seu próximo movimento. Técnica secreta de liberação de madeira. O nascimento de um mundo de árvores. À medida que a barreira se dissipava gradualmente, os ninjas de outras nações e de Konoha ainda estavam atordoados com a batalha devastadora que acabavam de presenciar. De repente, o chão da Floresta da Morte começou a tremer. O que está acontecendo? A batalha não tinha terminado? O pânico se espalhou entre os nobres enquanto assistiam a uma cena chocante. Da terra devastada da Floresta da Morte, inúmeras árvores, trepadeiras e plantas brotaram, crescendo rapidamente e cobrindo a área num instante. Embora já tivessem testemunhado o poder aterrador da liberação de madeira em batalha, essa demonstração foi diferente. Dessa vez, tratava-se de uma técnica em grande escala. Num piscar de olhos, a Floresta da Morte renasceu. Era como se a destruição anterior não passasse de uma ilusão. Não fosse o silêncio sepulcral e a ausência de vida na floresta, eles poderiam ter pensado que haviam caído em um genjutsu. Isto é o estilo madeira da lei de Tsunade? Incrível! As lendas sobre a Floresta da Morte ter sido criada pelo estilo madeira do primeiro Hokage eram verdadeiras. Que chakra assustador! Os ninjas estrangeiros, incluindo Kurotsushi, ficaram atônitos. Após uma batalha tão intensa, Tsunade ainda tinha chakra suficiente para executar uma técnica dessa magnitude. Foi aterrorizante. Velho, então esse é o tipo de lenda que sua época produziu? Diante da admiração de sua neta Kurotsushi, o terceiro Tsuchikage, Onoki, permaneceu pálido e em silêncio. Sua expressão dizia tudo. Os ninjas da vila oculta da nuvem que estavam por perto tinham expressões sombrias, e o quarto Raikage, parecia estar completamente devastado, como se tivesse acabado de perder o pai. Haha, Tsunade, suas técnicas de liberação de madeira não são nada ruins. Na Floresta da Morte, agora restaurada, Senju Hashirama riu de coração enquanto uma luz branca tremeluzia ao seu redor. Seus corpos reanimados não conseguiam mais resistir. Vovô. Segundo vovô, os olhos de Tsunade revelaram um traço de relutância enquanto ela olhava para seus dois familiares. Enquanto isso, o olhar final de Uchiha Madara repousou sobre Uchiha Yoru. Calmamente, ele disse, Uchiha Yoru, sua força condiz com sua ambição. Espero que você possa realmente alcançar a paz no mundo ninja. Ao ouvir isso, Yoru não pôde deixar de sorrir e acenar com a cabeça, respondendo, paz? Enquanto houver desejo neste mundo, a verdadeira paz jamais existirá. Estou apenas fazendo o mesmo que o primeiro Hokage, lançando uma espada sobre todo o mundo ninja. A diferença é que eu escolherei conquistar todo o mundo ninja, subjugando completamente ao meu domínio. Ao ouvir isso, Uchiha Madara demonstrou uma rara expressão de aprovação, acenando com a cabeça. Isso é mais do que suficiente. No mínimo, evitará mais guerras. Quanto aos jogos dos corações humanos. Nesse momento, Uchiha Madara soltou uma risada fria com o olhar fixo em Senju Tobirama. A tal paz da Vila da Folha naquela época também foi construída sobre os corações dos homens, não foi? Ficou claro que Madara estava criticando a Vila da Folha do passado. A suposta paz ali nunca havia sido justa, pelo menos não para o clã Uchiha. Isso fez com que Hashirama coçasse a cabeça sem jeito, enquanto Tobirama bufava friamente. Hahaha, estamos indo embora, Tsunade. Espero que da próxima vez que eu te vir, você já tenha seus próprios filhos. Hahaha. Seu velho teimoso. Antes de partir, Uchiha Madara lançou um olhar profundo e significativo para Uchiha Yoru e os outros, um olhar que Hashirama por acaso notou, fazendo seu coração disparar. Ele tinha um mau pressentimento sobre isso, mas já era tarde demais para perguntar. Madara. Madara exibiu um sorriso misterioso. Hashirama, você pensa que está no primeiro nível, mas não sabe que eu já estou no terceiro, olhando para você de cima. Na próxima vez que nos encontrarmos, vou te dar uma grande surpresa. Sob o olhar complexo de Tsunade, os corpos reanimados, banhados em luz branca, finalmente atingiram seu limite e se desintegraram completamente, revelando os cadáveres sacrificiais em seu interior, os corpos de Zetsu branco. Capítulo 315. A turbulência causada pelos exames Chunin em Konoha chocou todo o mundo ninja, deixando-o em alvoroço antes de mergulhar em um silêncio tenso. No entanto, pouco depois do caos dos exames Chunin ter diminuído e pouco antes da reunião dos 5 Kage ser convocada, uma nova onda de agitação surgiu no mundo ninja. Edifício Hokage, cobertura. Sob as bandeiras das 5 grandes vilas ninja, a cúpula dos 5 Kages estava sendo realizada no terraço do edifício Hokage. Mas desta vez, havia uma nítida atmosfera de tensão entre os guardas das diversas nações que cercavam o local da reunião. Quarto Hokage. A reunião dos 5 Kages acaba de começar, e o país dos redemoinhos já enviou tropas para atacar o país da água. Você realmente pretende iniciar uma guerra? O quarto Raikage, a notoriamente temperamental, demonstrou imediatamente sua raiva. Embora reconhecesse que Konoha era uma força formidável, ele não podia simplesmente permitir que agissem de forma imprudente. Na mesa que representava os 5 Kage, o assento do Mizukage estava visivelmente vazio, restando apenas o chapéu imaculado do Mizukage. Enquanto isso, no assento do Kazekage, a anciã Chiyo estava sentada com uma expressão sombria. Chiyo estava tomada pelo arrependimento. Ela sabia que o plano original era que o quarto Kazekage, Rasa, participasse dos exames Chunin em Konoha e estabelecesse uma aliança traindo Danzou. Mas agora, tudo havia desmoronado.
Quarto Hokage, nosso Kazekage, veio a Konoha com intenções sinceras, mas foi emboscado por Shimura Danzou. Isso levou a voz da anciã Yo estava repleta de impotência. Se Sarutobi Hiruzen ainda estivesse no poder, ela talvez tivesse tido a coragem de exigir que Konoha prestasse contas pela traição de Danzou ao assassinar o Kazekage. Mas agora, sob a luz brilhante do sol, Uchiha Yoru permanecia de pé com um sorriso sereno, ouvindo a explicação da anciã Yo e observando a frustração do quarto Raikage. Em contraste, o astuto terceiro Tsuchikage, Onoki, estava excepcionalmente sereno hoje. Acariciando sua barba branca, ele parecia como se o desespero que sentirá durante os exames Chunin tivesse sido uma mera ilusão. Antes de mais nada, quarto Raikage, Konoha precisa da aprovação de Komogakure para mobilizar suas forças. O tom calmo de Yoru carregava uma inegável aura de domínio, deixando o quarto Raikage sem palavras, tomado pela frustração. Se não fosse pelo fato de saber que Uchiha Yoru poderia derrotar todos os presentes, o quarto Raikage poderia ter se mantido firme em sua posição. Mas agora, o quarto Raikage apenas conseguiu baixar ligeiramente a cabeça, resmungando em frustração sem ousar dizer mais nada. Naquele instante, duas figuras apareceram repentinamente no telhado. Era Mabui, que dominava a técnica do deus voador do trovão, e Terumi Mei, que ainda apresentava vestígios de poeira em suas vestes. Com um sorriso radiante, Terumi Mei se virou para o grupo e acenou dizendo: "Peço desculpas pelo atraso, pessoal. Tive alguns contratempos no caminho." Embora sua expressão demonstrasse sinais de cansaço, havia um brilho travesso em seus olhos. No instante seguinte, sob os olhares atônitos do Raikage, da anciã Yo e de Onoki, Terumi Mei caminhou com confiança até o assento do Mizukage e tomou seu lugar. Ela ergueu os olhos, encontrando as expressões surpresas do grupo, especialmente o olhar perspicaz de Onoki, e sorriu em tom de desculpas. Pegando o chapéu do Mizukage, ela delicadamente tirou a poeira imaginária. "Pessoal, tive que lidar com alguns assuntos familiares recentemente, mas agora está tudo resolvido." Naquele instante, as suspeitas de Onoki se confirmaram, os pensamentos da anciã Yo se aprofundaram e os olhos do quarto Raikage se arregalaram em descrença. Ninguém aqui era ingênuo. O recente caos dos exames Chunin, seguido pelo ataque da Terra dos Redemoinhos à Terra da Água, mostrou claramente que Konoha havia planejado tudo isso desde o início. Mesmo sem a turbulência dos exames Chunin, Konoha inevitavelmente teria como alvo Kirigakure. Foi por isso que Tsunade havia comentado anteriormente que os resultados da turbulência superaram em muito as expectativas. "Primeiramente, devo agradecer ao Okage-sama", começou Terumi Mei sinceramente. Por muito tempo, o Mizukage de Kirigakure foi manipulado por Shimura Danzou através de seu Sharingan, o que levou a inúmeras atrocidades no País da Água. Recém-sentada, Terumi Mei lançou um olhar de gratidão a Yoru enquanto denunciava publicamente os crimes de Danzou. Em uma única frase, ela atribuiu toda a culpa pela instabilidade de Kirigakure diretamente a Danzou. Yoru respondeu com um sorriso sereno, acenando com a cabeça em sinal de concordância. "Bem, quinto Mizukage, confio que após esta cúpula, o senhor será capaz de desmantelar as políticas da névoa sangrenta e reconstruir a verdadeira Kirigakure." Suas palavras tinham um duplo sentido. Yoru não apenas reconheceu a posição de Terumi Mei como a quinta Mizukage, mas também a lembrou sutilmente do apoio que ela tinha. Terumi Mei não ofereceu resistência à sua declaração. Em vez disso, sentiu genuína gratidão. A revelação da manipulação do Mizukage expôs os problemas internos de Kirigakure. Com o apoio de inúmeros usuários de Kekkei Genkai de Kirigakure, Terumi Mei liderou uma contraofensiva sob o pretexto de reconstruir a vila. Somado à notícia da turbulência em Konoha, suas forças avançaram rapidamente. Embora Kirigakure permanecesse instável, sua participação na reunião dos 5 Kages enviou uma mensagem clara ao mundo ninja. Ela tinha o apoio de Konoha. Ela tinha os ninjas mais fortes ao seu lado. "Agradeço sua preocupação", Okage-sama respondeu Terumi Mei, agradecida. Yoru sorriu e a apresentou ao grupo mais uma vez. Terumi Mei, o quinto Mizukage de Kirigakure. Essa declaração deixou o rosto do quarto Raikage pálido como um fantasma, enquanto Onoki e a anciã Yo trocaram olhares significativos, aparentemente se comunicando sem palavras. "E claro, ela também é uma das minhas esposas." "O que?" A revelação repentina de Yoru deixou o quarto Raikage atônito. Ele exclamou furioso. "Quarto Hokage, o que exatamente você está tentando alcançar?" Sua voz ardia de fúria. Apoiar uma Mizukage era uma coisa, mas agora reivindicá-la como esposa? Será que Konoha pretendia dominar todo o mundo ninja? Quarto Raikage. Nesse instante, Konan, a assistente de Yoru, deu um passo à frente. Ela tirou uma pilha de documentos do bolso e falou friamente. Kirigakure foi manipulada anteriormente por Shimura Danzou, um câncer no mundo ninja, em colaboração com um indivíduo desconhecido. Konoha também sofreu com seus esquemas. Terumi Mei e outros ninjas de Kirigakure fugiram da perseguição anos atrás e foram acolhidos por Konoha. Konoha e Kirigakure sempre foram família. Agora que o veneno foi purificado, incontáveis shinobi de Kirigakure que tombaram em combate finalmente podem descansar em paz. Suas palavras pintaram Konoha como um farol de luz no mundo ninja, iluminando a Terra da Água e dissipando a escuridão sobre Kirigakure. Sob os olhares complexos dos outros Kage, Terumi Mei exibia uma expressão de sincera gratidão. O Okage-sama restaurou a honra de Kirigakure. "Não somos sanguinários ou cruéis por natureza, fomos simplesmente vítimas de manipulação." Terumi Mei sentia-se verdadeiramente em dívida. Sem a intervenção de Yoru, Kirigakure teria continuado seu caminho autodestrutivo indefinidamente. Enquanto Uchiha Yoru, conhecido como a luz do mundo ninja, sorria calorosamente e olhava para todos ao redor. Até mesmo os ninjas de Konoha em guarda e os acompanhantes das outras vilas exibiam expressões graves. "Pessoal, alguém ainda tem objeções à identidade do quinto Mizukage?" "Objeções?"
Ao pensar nisso, Onoki ficou sem palavras. Quem ousaria? A estátua de Buda envolta pelo manto de Susanoo fez com que ele sentisse que o homem à sua frente era ainda mais aterrorizante do que o Uchiha Madara, porque Madara ao menos era direto. Mas Uchiha Yoru não apenas herdou o poder de Madara, como também possuía uma mente mais astuta que a de Tobirama Senju. Além disso, ele se casou com Tsunade Senju, que dominava o estilo madeira. Quem ousaria objetar? Até mesmo o rude e impetuoso quarto Raikage soltou alguns grunhidos de frustração e ao ver todos os outros em silêncio, os amaldiçoou mentalmente, chamando-os de covardes. Mas até ele teve que se curvar perante a força superior. Agora, podemos discutir o ataque de Tsunagakure a Konoha e o aparecimento do Jinchuriki na vila? Enquanto o olhar calmo de Yoru se fixava na representante de Tsunagakure, a anciã Yo sentiu como se estivesse sentada sobre alfinetes. Ela se preparou para explicar a situação mais uma vez, mas naquele instante, uma voz familiar soou atrás dela. Anciã Yo, posso representar Tsunagakure? Ao ouvir aquela voz familiar, a anciã Yo virou a cabeça rigidamente, apenas para ver o sorriso sereno de Pakura. Ao lado dela estava Temari. Pakura. Naquele instante, a astuta anciã Yo e Onoki sentiram seus couro cabeludo ficarem dormentes. Aquilo era um plano premeditado. Uma estratégia aberta e descarada. A calma nos olhos de Pakura era quase uma mensagem direta para a anciã Yo, ou a escolhe ou enfrenta a ira de Konoha. Se tivesse sido antes de testemunhar a força combinada de Uchiha Yoru e Tsunade, a anciã Yo poderia ter gritado palavras desafiadoras com raiva. O que havia para temer? Mas desde que o poder aterrador do Mangekyou Sharingan, combinado com a liberação de madeira, se espalhou pelo mundo ninja, até mesmo o feroz Raikage e o astuto Onoki foram forçados ao silêncio. Nesse momento, a anciã Yo estava verdadeiramente assustada. Mas como a anciã mais antiga de Tsunagakure e testemunha tanto de sua ascensão quanto de sua queda, a anciã Yo respirou fundo, virou-se para Uchiha Yoru e sorriu. Lord Hokage, devemos deixar o quinto Kazekage de Tsunagakure discutir este assunto? A quinta Kazekage, Pakura? Não me lembro de ter ouvido que Tsunagakure escolheu um novo Kazekage. Não. Pakura era originalmente uma candidata ao cargo de quarta Kazekage. Devido à crise sem precedentes que nossa vila enfrenta, abrimos uma exceção. Pakura agora é nossa quinta Kazekage. Isso é apropriado? É apropriado. Absolutamente apropriado. A anciã Yo levantou-se com firmeza e entregou o chapéu do Kazekage diretamente a Pakura. Essa cena deixou Onoki perplexo. Muito bem, anciã Yo. Que mudança dramática de expressão. Naquele instante, Temari, que estava ao lado de Pakura, respirou fundo, aceitou respeitosamente o chapéu do Kazekage e anunciou solenemente. Ao quinto Kazekage. Ao ouvir isso, Pakura sorriu e pegou o chapéu do Kazekage de Temari, com a anciã Yo testemunhando pessoalmente o momento. O quarto Raikage estava completamente frustrado, mas o que ele poderia fazer? A força falava mais alto que as palavras. Com a anciã Yo como representante sênior de Tsunagakure, Temari como filha do quarto Kazekage e Pakura como heroína de Tsunagakure. Foi uma jogada perfeita. Se a situação de Kirigakure era uma rebelião interna, então Tsunagakure efetivamente escolheu se render. Okage-sama, o antigo quarto Kazekage Rasa, veio para Konoha com intenções sinceras, mas foi incriminado por um indivíduo misterioso e por Danzou Shimura, que trabalhavam em conjunto. Sentada na cadeira do Kazekage, Pakura começou oficialmente a representar Tsunagakure nas discussões. Enquanto isso, a anciã Yo, encarando o olhar desdenhoso de Onoki, simplesmente zombou. A vila inteira estava num beco sem saída, sem opções. A nova geração de shinobi de nível Kage ainda não havia sido desenvolvida, e Gaara, o Jinchuriki da uma cauda, era instável demais. O que ela deveria fazer? Mesmo sem esse incidente, Tsunagakure precisava de um aliado para superar essa tempestade. O surgimento de Pakura deu esperança à anciã Yo, esperança de estabilidade em Tsunagakure. No mínimo, eles não teriam mais que enfrentar Konoha diretamente. Nós nos solidarizamos profundamente com a situação de Tsunagakure. Esse indivíduo misterioso não apenas manipulou Kirigakure, como também esteve envolvido no caos das bestas com cauda durante a Terceira Grande Guerra. De acordo com nossas investigações, esse indivíduo também foi o responsável pelo incidente da Três Caudas. Agora Konoha, Kirigakure e Tsunagakure, todos nós sofremos nas mãos dessa pessoa. Enquanto Yoru falava com um tom firme e resoluto, ele pintou um retrato das três vilas como vítimas unidas contra um inimigo comum. Sua menção a esse indivíduo misterioso fez com que os representantes de Wagakure e Komogakure ficassem visivelmente tensos. Para eles, duas questões importantes pairavam no ar. O primeiro era o poder inegável e aterrador de Konoha, que agora era evidente para todos. Até mesmo Tsunagakure e Kirigakure pareciam estar se aliando a Konoha, se não se tornando abertamente seus vassalos. O segundo era o indivíduo misterioso, cuja capacidade de manipular uma das 5 grandes vilas ninja sugeria uma ameaça ainda maior. Potencialmente impede igualdade com Konoha. Afinal, de acordo com a inteligência de Konoha, esse indivíduo misterioso possuía tanto o Mangekyou Sharingan quanto o estilo madeira, tornando-o tão ameaçador quanto a dupla atual Uchiha Yoru e Tsunade. Pelo bem da paz no mundo ninja, não podemos permitir que esse indivíduo misterioso continue causando destruição. Yoru bateu na mesa com fúria justa, enfatizando o perigo daquele indivíduo misterioso e exagerando enormemente seu poder. Afinal, somente Konoha havia realmente encontrado essa pessoa e sem provas, todos os outros tinham que confiar nos relatos de Konoha. Mas essa cúpula dos 5 Kages, realizada no terraço do prédio do Hokage, foi vista pelo shinobi de Konoha ao redor como nada menos que um exercício de domínio de Konoha. Como oficial encarregado da segurança desta reunião, Atake Kakashi não pôde deixar de olhar para Uchiha Yoru com admiração.
Outros só viam força absoluta, mas com sua perspicácia política, Kakashi vislumbrou uma conquista sem derramamento de sangue, que colocaria metade do mundo ninja sob o controle de Konoha. Todos nós, como as 5 grandes vilas ninja, devemos dar o exemplo de paz no mundo ninja. Em relação ao incidente de Tsunagakure, Konoha está disposta a ajudar enviando 2.000 ninjas para auxiliar a quinta Kazekage a restaurar a ordem em sua vila. Afinal, ninguém pode garantir se a figura misteriosa tem outros planos, e como o Jinchuriki da uma cauda é incapaz de controlar o poder da besta com cauda, mantê-lo em Konoha para treinamento é uma medida razoável. Por trás do sorriso aparentemente tranquilo de Yoru, um plano estratégico visando as 2 principais vilas ninja foi sutilmente revelado. Como esperado, a anciã Chiyo suspirou impotente em seu coração. Como Konoha poderia permitir que Pakura ascendesse ao poder tão facilmente? Mesmo que ela fosse a mulher de Uchiha Yoru, Konoha ainda tomaria precauções contra Tsunagakure. A arma suprema, o Jinchuriki, deve ser posicionada em Konoha. Mas se eles se opusessem a essa decisão agora, a preocupação da anciã Chiyo não se resumia apenas a saber se conseguiria sair viva de Konoha. Tratava-se também da turbulência que Tsunagakure enfrentaria em seguida. Se mal administrada, a vila poderia realmente cair fora do grupo das 5 grandes vilas ninja. Afinal, seu Jinchuriki Gaara já havia sido capturado por Konoha há muito tempo. Durante toda a reunião, o quarto Raikage manteve uma expressão sombria. Interiormente, ele jurou que, embora talvez não pudesse provocar Konoha ao retornar, atiçaria as chamas entre a figura misteriosa e Konoha. Ao mesmo tempo, ele secretamente sentiu um alívio. Felizmente, o mundo ninja ainda tinha um estrategista capaz de conter Konoha. Ao final da reunião dos 5 Kages, no caminho de volta, o quarto Raikage desabafou suas frustrações com Onoki. Onoki, o que Konoha quer fazer? Eles acham que o mundo ninja é o playground do Uchiha Yoru, onde ele pode fazer o que bem entender. Diante da fúria daquele homem arrogante, Onoki também demonstrou uma expressão preocupada. Abaixando a cabeça, disse em voz baixa: "Vamos voltar primeiro. Pelo menos o mundo ninja ainda tem essa figura misteriosa para equilibrar Konoha. Por enquanto, só podemos esperar que essa pessoa continue a contê-los ou que ambos os lados acabem se enfraquecendo gravemente. Só então teremos uma chance de respirar." Dentre as 5 grandes vilas ninja, Kirigakure e Tsunagakure eram pouco confiáveis. Sozinhos, Onoki e o quarto Raikage só podiam sentir desespero. Ótimo! Onoki, quando voltarmos, devemos fortalecer nossa aliança, talvez até mesmo unir todo mundo ninja. O quarto Raikage estava furioso. Se os exames Chunin o haviam deixado chocado e amedrontado, então esta reunião dos 5 Kages o deixou fervendo de raiva. Entretanto, o terceiro Tsuchikage, Onoki, que parecia indignado e resoluto, assentiu em concordância. Mas ao retornar aos seus aposentos, um brilho astuto reluziu em seus olhos. Precisamos de um plano de 2 frentes. No mínimo, não posso permitir que Vagakure caia sob meu controle. Com o coração apreensivo, Onoki pensou no quinto Mizukage e no Kazekage. Seu olhar se desviou para sua neta, que o seguia. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 316. O mundo ninja está abalado. A turbulência testemunhada durante os exames Chunin, um evento crucial em Konoha, reverberou por todo o mundo ninja. O jutsu proibido, Edo Tensei, invocando os mortos para lutar. O estilo madeira de Tsunade Senju e o Mangekyou Sharingan de Yoru Uchiha, os dois lutando bravamente contra o deus do mundo ninja, o primeiro Hokage, e o demônio do mundo ninja, Madara Uchiha, que pôs fim ao período dos estados combatentes. Sem mencionar a manipulação do Kazekage e do Mizukage por uma figura misteriosa, que mergulhou uma das 5 grandes vilas ninja, Kirigakure, em uma conspiração de longa data. Até mesmo Tsunagakure teria caído sob controle se Konoha não tivesse triunfado desta vez. Primeiro, Konoha impressionou o mundo ninja com o poder divino de seu Hokage e de Tsunade Senju. Depois veio a revelação aterradora de uma figura misteriosa orquestrando uma grande conspiração para manipular o mundo ninja. Se essas revelações foram chocantes o suficiente para destruir os céus e a terra, o que se seguiu foi a admiração do mundo ninja pela força militar de Konoha. Assim que a reunião dos 5 Kages terminou e o Raikage e Tsuchikage se preparavam para deixar Konoha, chegaram até eles notícias de um relatório chocante. Como isso é possível? O quarto Raikage ficou estupefato ao ler o relatório, enquanto seu guarda-costas de confiança apenas conseguiu sorrir amargamente. Raikage-sama, eu também achei que fosse falso a princípio, mas Konoha não precisa mais inventar essas coisas. Caramba! O quarto Raikage estava tomado por choque e medo, mas acima de tudo, frustração. Entretanto, nos aposentos da delegação de Vagakure, o Tsuchikage Onoki e sua equipe, que acabavam de terminar de arrumar as malas, também receberam um relatório. Todo o grupo ficou atônito. 4 horas para romper as defesas do exército ninja de Kirigakure. 5 dias para tomar Kirigakure? Como isso é possível? O terceiro Tsuchikage, Onoki, ficou sem palavras, incrédulo. Leu o relatório 3 vezes, mas os fatos permaneceram os mesmos. Como isso é possível? Até mesmo o experiente Onoki ficou momentaneamente sem palavras. Ele teria aceitado a aparição tanto de Uchiha Yoru quanto de Tsunade Senju no campo de batalha. No entanto, o problema era que tanto Uchiha Yoru quanto Tsunade permaneceram em Konoha. A força enviada a Kirigakure era apenas uma unidade de elite de ninjas de Konoha. Sim, incluía clãs como o clã Yuki e o clã Kaguya que se originaram lá. No entanto, em termos de força de alto nível, Kirigakure tinha nomes como Terumi Mei, que podia empunhar 2 Kekkei Genkai, e Kizami Oshigaki.
cujas reservas de chakra aterrorizantes e espada sameada o tornavam um adversário formidável. No entanto, Shizui, o ninja cintilante de Konoha, com seu Mangekyou Sharingan, a equipe de ninjutsu espaço-temporal liderada por Uzumaki Gema e o ninja relâmpago amarelo, Minato Namikaze, lideraram uma força de elite que rompeu as defesas de Kirigakuri e esmagou seu exército ninja. Konoha é aterrorizante. Onoki rapidamente percebeu a estratégia de Konoha, demonstrar que mesmo sem o Uchiha Yoru ou Tsunade Senju, Konoha possuía o poder de dominar o mundo ninja. Vovô, as informações mostram claramente que Kirigakuri já estava lidando com problemas internos depois de descobrir que o quarto Mizukage estava sendo manipulado. Ao lado dele, Kurotsuchi, apesar do choque, tentou confortar o avô, apontando a realidade da situação em Kirigakuri. Como Kurotsuchi disse, se Kirigakuri tivesse permanecido unida, teria sido necessário alguém do calibre de Uchiha Yoru ou Tsunade. Alguém do nível de uma verdadeira máquina de guerra para romper as defesas inimigas. Caso contrário, Konoha não teria vencido tão rapidamente mesmo com sua força atual. O mundo ninja está prestes a mudar. Onoki largou o relatório e ficou olhando para a luz brilhante do sol sobre Konoha, com o rosto tomado por amargura. Isso já não era algo que o mero esforço humano pudesse mudar. A única esperança seria um conflito interno em Konoha, a ponto de destruição mútua. Com o fim do ataque relâmpago de Konoha contra o País da Água, a notícia de que Terumimei havia assegurado o controle total de Kirigakuri como sua quinta Mizukage se espalhou pelo mundo ninja como uma tempestade. O mundo ninja foi abalado, e o terror do poderio militar de Konoha se espalhou. Enquanto isso, em Sunagakure, com o apoio dos anciãos Shio e Ebisu, Pakura ascendeu ao cargo de quinta Kazekage. Logo após assumir o cargo, Pakura vingou-se de forma sangrenta dos anciãos do clã que a haviam traído no passado, ao mesmo tempo em que revelava a verdade sobre esses eventos. Isso causou tumulto em Sunagakure, já que Pakura estava longe da vila há muito tempo, e ela também era uma das esposas do Hokage de Konoha. Apesar do caos interno, Sunagakure, sob a estranha atmosfera de paz no mundo ninja, nada pôde fazer além de aceitar a situação devido à enorme disparidade de poder. Em questão de semanas, 2 das 5 grandes vilas ninja, Kirigakuri e Sunagakure, caíram sob o controle direto ou indireto de Konoha. Embora ainda não totalmente assimiladas, as ambições de Konoha eram evidentes para todos. As vilas ninja restantes, agora plenamente conscientes do domínio de Konoha, começaram a formar alianças secretas numa tentativa desesperada de resistir ao crescente poder de Konoha. No escritório do Hokage, Hokage-sama, Kurotsuchi, vestindo um traje vermelho justo com a manga esquerda à mostra, estava nervosa diante de Uchiha Yoru, hesitante em falar. Como neta do terceiro Tsuchikage Kurotsuchi, outrora uma figura de destaque em Iwagakure, agora se via servindo de forma desajeitada, como assistente do Hokage de Konoha. Ah, é? Então Onoki mandou você ficar aqui? Sentado à sua mesa, Yoru ergueu o olhar com um leve sorriso. Kurotsuchi assentiu rapidamente com uma expressão tensa. Sim, o vovô disse que o Hokage-sama é o ninja mais forte do mundo e que eu deveria ficar e aprender com você. Ao ver o comportamento nervoso da pequena Kurotsuchi, Yoru não conseguiu conter o riso. Aquele velho raposo, Onoki, continua tão astuto como sempre. O rosto de Kurotsuchi ficou vermelho de vergonha enquanto ela estendia desajeitadamente suas mãos trêmulas, tentando realizar tarefas que nunca havia feito antes. Vamos direto ao ponto. Sim. Com o rosto corado, Kurotsuchi massageou suavemente seus ombros firmes, enquanto Yoru semicerrava os olhos. Onoki, o terceiro Tsuchikage, já previa o que estava por vir. Ao enviar sua neta para Konoha, ele estava se precavendo. Se a dominância de Konoha se tornasse inevitável, Kurotsuchi poderia ser usada para fortalecer os laços entre Iwagakure e Konoha, assim como havia acontecido com Kirigakure e Sunagakure. Onoki não tinha escolha. Se a situação fosse reversível, ele teria lutado até o fim, resistindo o máximo possível. Mas após testemunhar as batalhas envolvendo Senju Hashirama, Uchiha Madara e o incidente da Floresta da Morte, ele entendeu uma coisa. Para lutadores comuns do nível Kage, a superioridade numérica poderia ser esmagadora. Mas para aqueles muito acima do nível Kage, apoiados pelos imensos recursos de Konoha, não havia como resistir. Onoki já havia avisado Kurotsuchi. Kurotsuchi, o destino de Iwagakure está em suas mãos agora. Se a figura misteriosa conseguir detê-los, talvez tenhamos uma chance de respirar. Mas se não conseguirem, a quarta grande guerra ninja começará e o mundo ninja será banhado em sangue. Você viu o que aconteceu com Kirigakure e Sunagakure. Pelo menos com Uchiha Yoru, você terá um marido poderoso e bonito. Se você tiver filhos com o sangue Uchiha dele, Iwagakure e Konoha essencialmente se tornarão uma só no futuro. Onoki ficou entusiasmado com a ideia. Konoha podia ter grandes ambições, mas ele tinha seus próprios planos. Quanto tempo você viverá, Uchiha Yoru? Todos morrem eventualmente. Se minha neta gerar herdeiros com Sharingan, Iwagakure prosperará no futuro. Nesse instante, Kurotsuchi lembrou-se das palavras zombeteiras de seu avô. Seu rosto ficou vermelho e ela sentiu um aperto no coração. Ela sabia que seu avô estava tentando consolá-la naquela época, mas, agora parada tão perto e observando o rosto frio e bonito de Uchiha Yoru, que emanava uma aura de força, ela enxugou secretamente os lábios que babavam, sem arrependimentos. Como disse o avô dela, vale a pena. No mínimo, não existe outro ninja tão poderoso e bonito quanto ele em todo o mundo ninja. Conan, de agora em diante, deixarei Kurotsuchi aos seus cuidados. Como assistente do Hokage, ela precisa se familiarizar com o trabalho administrativo o mais rápido possível. Sim. No escritório, Conan, que estava organizando documentos, sorriu respeitosamente ao ouvir isso. Nesse instante, as portas do escritório do Hokage se abriram.
Tsunade entrou e ao ver Yoru relaxando, não conseguiu conter o sorriso. Bem, marido, eu estou super ocupada todos os dias e você aí se divertindo. Tsunade entrou com um ar de leve irritação, mas cada passo exalava elegância e graça. Ela sentou-se diretamente na cadeira ao lado de Yoru, seus assentos lado a lado. Conan sorriu e deu um passo à frente para massagear habilmente os ombros de Tsunade. Lady Tsunade, Lord Yoru acaba de terminar o treinamento. Conan explicou suavemente. Seu tom em relação a Yoru e Tsunade nunca mudou, pois desde jovem ela havia sido ensinada a respeitar as regras. Marido, qual é o seu plano? O rosto de Tsunade estava repleto de curiosidade. Em sua opinião, Konoha já possuía força suficiente para iniciar a quarta grande guerra ninja, ou até mesmo para estabilizar todo o mundo ninja. Mas Yoru sabia muito bem que a organização Akatsuki nas sombras não era a verdadeira ameaça, nem óbito. Os verdadeiros perigos eram Zetsu Negro e o Sábio dos Seis Caminhos. Se o caos tomasse conta do mundo ninja agora, Zetsu Negro e Obito poderiam ressuscitar Madara Uchiha diretamente. Durante os exames Chunin, ele lutou com entusiasmo, mas apenas porque não queria revelar suas cartas prematuramente. Se Madara fosse ressuscitado mais cedo e liberasse todo o seu poder com Rinnegan, Konoha talvez conseguisse oferecer alguma resistência. Mas Madara quase certamente reuniria as bestas com cauda e realizaria sua ressurreição definitiva. Principalmente o Sábio dos Seis Caminhos, escondido nas sombras. Yoru franziu a testa profundamente. Seria absurdo pensar que o sábio não notaria eventos tão importantes no mundo ninja, considerando que ele sempre aparecia no último instante. E depois havia o clã Otsutsuki. Pensar nisso deu dor de cabeça a Yoru. Ele precisava de mais poder e de mais tempo para ficar mais forte. Tsunade, não há pressa por agora. Yoru balançou a cabeça e não expressou suas preocupações. Afinal, suas maiores preocupações no momento giravam em torno de duas figuras mortas. Sem pressa, os olhos de Tsunade se arregalaram em descrença. Você está falando sério? Neste momento, a Vila Oculta da Névoa está meio destruída e Tsunagakure está impotente. Em todo o mundo ninja, quem poderia nos enfrentar? Ao ouvir Tsunade, Yoru não conseguiu conter o sorriso. Tsunade, não é este o momento perfeito? Todo mundo ninja já sabe da nossa ambição. Aos olhos deles, a nossa suposta paz é apenas uma desculpa. Mas agora que Tsunagakure e a Vila Oculta da Névoa estão sob nossa jurisdição, se esperarmos mais alguns anos, tempo suficiente para Konoha, Suna e a Vila Oculta da Névoa começarem a se integrar. Mesmo que seja apenas uma fusão preliminar, já teremos provado que estamos certos. A voz calma de Yoru ecoou pela sala, fazendo Tsunade mergulhar em profunda reflexão. Depois de um tempo, ela ergueu a cabeça e disse seriamente. Marido, você está preocupado com a sua família? Naquele instante, inúmeras imagens passaram pela mente de Tsunade, Jiraiya e inúmeros outros ninjas da vila. Todos eles podem pensar que isso foi pura ambição, trazendo desastre para o mundo ninja. Marido, agora entendi. Você quer que todos vejam que por trás da ambição existe paz. Você quer que eles entendam uma coisa. Estamos lutando todas as guerras que precisam ser travadas para que a próxima geração não precise lutar. Por que começar uma guerra? Porque estamos lutando pelo futuro do mundo ninja, pela próxima geração. O mundo ninja unificado significará paz. As palavras solenes de Tsunade ecoaram pelo escritório do Hokage, deixando todos atônitos. Kurotsuchi, em particular, ficou em choque. Paz, ambição. Yoru olhou para Tsunade, ligeiramente perplexo com a interpretação dela. No fim, ele só conseguiu sorrir. A maneira mais rápida de ficar mais forte era através da veia do dragão. Devorar o Jutsu Quimera. O que lhe faltava agora era tempo. Então, a ambição do Hokage-sama é pela paz do mundo ninja. Kurotsuchi ficou secretamente surpreso enquanto Conan, que estava por perto, exibiu um sorriso determinado. Em nome da paz. Então treine bastante nos próximos anos. Yoru sorriu enquanto falava. Essa razão se encaixava perfeitamente e era completamente legítima. Ele precisava de tempo, e seus inimigos também. Quando Konoha anunciou suas políticas em relação a Tsunagakure e a Vila Oculta da Névoa, muitos ficaram chocados, mas também secretamente aliviados. Ao que tudo indicava, o próximo foco de Konoha seria integrar as 3 aldeias, o que deixou todos atônitos com sua ambição, ao mesmo tempo que lhes dava a oportunidade de respirar fundo. Afinal, para o resto do mundo ninja, Tsunagakure e a Vila Oculta da Névoa já pertenciam a Konoha. Tudo o que faltava era a integração completa. Quanto à resistência, no mínimo Iwagakure e Komogakure permaneceram em silêncio. Vilarejos menores sequer ousaram se manifestar. Na Terra da Chuva, dentro de uma caverna escura. Madara-sama, parece que isso é uma boa notícia. Embora o quarto Hokage seja ambicioso e queira dominar o mundo ninja, ele também quer que todos vejam sua visão de paz. A risada rouca de Zetsu ecoou, fazendo com que Obito, usando a máscara, esboçasse um sorriso frio. Que nobreza! Parece que o Uchiha Yoru quer se tornar uma figura tão grandiosa quanto o Sábio dos Seis Caminhos, trazendo ordem ao caos. Que história lendária! Mas tudo isso é uma paz falsa. A voz de Obito estava repleta de raiva. Paz? E quanto a Rin? Sem Rin, este não era o mundo que ele queria. A voz furiosa de Obito ecoou ao perceber as intenções de Yoru. Bem, isso também nos dá tempo. No mínimo para Konoha conseguir isso levará de 5 a 6 anos, enquanto a organização Akatsuki precisa de apenas 3 anos para agir. O sorriso distorcido de Obito se alargou, enquanto Zetsu baixava a cabeça, um brilho zombeteiro reluzindo em seus olhos. Ainda assim, estava tudo bem. Pelo menos tudo estava correndo conforme o planejado. Capítulo 317. Desde o fim dos exames Chunin, todo mundo ninja mergulhou em uma calma sinistra, com as nações concordando tacitamente com um raro estado de paz.
Até mesmo alguns países pequenos, anteriormente envolvidos em conflitos internos, começaram a se acalmar sob a influência dessa harmonia recém-descoberta. Após a quinta Mizukage Meiteru-mi lançar uma contraofensiva para retomar a Vila Oculta da Névoa, ela anunciou publicamente que as infames políticas da Névoa Sangrenta eram resultado da manipulação da Mizukage por uma figura misteriosa. Ela aboliu oficialmente a doutrina da Névoa Sangrenta. Ao mesmo tempo, Mei iniciou reformas radicais na Vila da Névoa, visando aqueles que se recusavam a se adaptar ou cujas mentes haviam sido corrompidas pela crueldade e perversão. Tais indivíduos eram expulsos ou caçados. A turbulência na Terra da Água diminuiu à medida que os reforços de Konoha ajudaram a garantir vitória após vitória, não deixando espaço para mais resistência. Aproveitando-se das reformas da Vila da Névoa, a integração de Konoha e da Vila da Névoa prosseguiu sem número problemas. Foram iniciados projetos como colaboração militar, educação, saúde e missões. Notavelmente, as academias ninja de Konoha e da Névoa iniciaram um programa de intercâmbio. Metade dos alunos viajou para Konoha para estudar juntos. Para esses jovens estudantes, e também para seus pais, essa notícia trouxe grande alívio. Pelo menos, eles não precisavam mais temer os temidos exames de graduação. Para aqueles prestes a se formar, equipes conjuntas compostas por ninjas de Konoha e da Vila da Névoa foram formadas para aprimorar a cooperação e fortalecer o espírito de equipe. Esse esforço foi especialmente significativo nas áreas onde as forças de Konoha estavam estacionadas dentro da Vila da Névoa, fomentando um crescente intercâmbio entre as duas nações. No escritório do Mizukage-sama, a situação tem mudado rapidamente. Inicialmente houve alguma resistência à colaboração, mas desde a abolição da doutrina da Névoa Sangrenta e a implementação das novas políticas, a atitude das pessoas tornou-se muito mais positiva. Ao ouvir os relatos de Mabui Samui, a quinta Mizukage, Meiteru-mi, vestida com seu traje azul característico, exibiu uma expressão de exasperação. Mabui Samui, não há necessidade de tanta formalidade entre nós. Honestamente, tenho sorte de ter vocês duas emprestadas do lado do Yoru-sama. Sem vocês, eu estaria afogada em todo esse trabalho administrativo. Mei sorriu afetuosamente para as duas mulheres, que eram reconhecidas como as secretárias mais competentes do Hokage. Ela agora entendia por que Yoru estava tão disposto a delegar autoridade. O motivo era simples. Com subordinados tão eficientes cuidando dos detalhes, tudo o que ela precisava fazer era tomar as decisões finais. A quantidade de tempo economizado foi imensurável. Mabui, com sua postura gentil, balançou a cabeça e sorriu. Irmã Mei, você é a Mizukage agora. Não pode mais ser tão informal. Samui, mais reservada, mas igualmente competente, assentiu em concordância. Isso mesmo. Os planos de Yoru-sama já estão em pleno andamento. Felizmente, a doutrina da Névoa Sangrenta era tão impopular que as novas políticas estão sendo abraçadas com um entusiasmo surpreendente. Mei, percebendo a seriedade das duas mulheres, deu um sorriso malicioso e provocou. Vocês duas são bem competentes, não são? Sob o olhar provocador e sutilmente sugestivo de Mei, a geralmente composta Samui corou levemente, enquanto Mabui riu baixinho e respondeu. Irmã Mei, você é realmente capaz. Afinal, Yoru-sama depositou grandes expectativas em você. Enquanto os três trocavam brincadeiras descontraídas, a integração da Vila da Névoa e de Konoha continuava a se acelerar. O entusiasmo da Vila da Névoa superava em muito da Vila da Areia. Afinal, as políticas da Névoa Sangrenta haviam deixado em seu rastro não apenas insatisfação, mas também medo e ódio absolutos. A prática infame de exigir que os ninjas matassem seus camaradas para se graduarem era particularmente insuportável. Agora, com as reformas e a parceria com Konoha, essas mudanças trouxeram respeito e dignidade aos ninjas, oferecendo-lhes um vislumbre de um futuro normal. Naturalmente, isso foi recebido com amplo apoio. Os pais desse ninja, ou aqueles que planejavam ser pais, ficaram particularmente aliviados. Até mesmo aqueles que antes haviam decidido não ter filhos agora encontraram uma esperança renovada. A Vila da Areia. No escritório do Kazekage, a quinta Kazekage, Pakura, estava sentada calmamente. Recentemente, a Vila da Areia havia vivenciado diversos incidentes violentos. Kazekage-sama, a vila foi atacada por uma figura misteriosa. O ancião Ota, juntamente com vários outros anciãos, foi morto. Ao ouvir o relatório, Pakura manteve a compostura e assentiu indiferentemente. Entendido. Já estabelecemos uma profunda cooperação com Konoha e o País da Água. Frutas, vegetais e frutos do mar de alto valor agregado serão transportados continuamente para o País do Vento. Não permitirei que ninguém perturbe esta época próspera. Sim, Kazekage-sama. Após retomar o poder na Vila da Areia, o primeiro ato de Pakura foi se vingar impiedosamente dos anciãos que a haviam abandonado no passado. Isso serviu de aviso para aqueles com segundas intenções. Sua posição singular como representante da aliança entre Konoha e a Terra da Água trouxe uma riqueza material sem precedentes para a Vila da Areia e a Terra do Vento. O influxo de recursos, há muito considerado inatingível, já havia garantido a Pakura um apoio significativo. Até mesmo o ancião Ebisu, observando a transformação da Vila da Areia em apenas alguns meses, não pôde deixar de suspirar de espanto. Irmã, talvez confiar a Vila da Areia a Pakura tenha sido a decisão certa. A repentina abundância de frutas, verduras e frutos do mar, antes meros luxos, agora se tornará comum. Ebisu maravilhou-se com a visão, enquanto a anciã Tio, parada por perto, apenas balançou a cabeça e suspirou. A Vila da Areia não pode mais suportar qualquer agitação, independentemente de Rasa ter sido manipulada ou não, sem a liderança de Pakura. Não teríamos sido capazes de resistir à fúria do Mangekyou Sharingan e da liberação de madeira de Konoha. Tio falou suavemente, expressando a dura realidade. A liderança de Pakura significava o fim da guerra.
Sem ela, a Vila da Areia enfrentaria a destruição certa pelas mãos de Konoha. E desta vez, as outras nações provavelmente ficariam de braços cruzados, sem vontade de provocar o poder avassalador de Konoha. No fim, temos sorte de que os líderes de Konoha possuam a compaixão e a benevolência do primeiro Hokage. Sob poder absoluto, eles sequer tinham forças para resistir. Agora, ao contrário, sentem-se gratificados pela misericórdia do outro lado. No entanto, a fusão de Areia e Konoha, aqueles que viveram a era em que as 5 grandes vilas ninja foram estabelecidas, essas antigas relíquias testemunharam e vivenciaram pessoalmente aquele período. Naquela época, os clãs ninja que se odiavam foram forçados a se unir e formar alianças para resistir ao poderoso clã Konoha. Com o passar do tempo, o envelhecimento e a morte da geração anterior, a era dos reinos combatentes ficou para trás, assim como os ressentimentos que a acompanhavam. E a abordagem de Konoha é a mesma, utilizando o tempo de 2 gerações para desgastar o ódio e dissolver barreiras. Após as gerações de Pakura e Temari, a nova geração da Areia, da Névoa e de Konoha inaugurará uma era sem ódio entre eles. Assim como a transição do período Sengoku para a era das vilas ninja. Somente aqueles que viveram naquela época podem realmente compreendê-la, enquanto aqueles que não a vivenciaram apenas duvidarão dela. Konoha. Quem diria que aquele que antes considerávamos um júnior teria um ideal tão grandioso? Caminhando pela vila e observando o aumento de Shinobi da Areia e da Névoa em Konoha, Jiraiya suspirou com um sentimento de melancolia. O que ele antes considerava um sonho inatingível, Uchiha Yoru havia tornado realidade. Ao lado dele, Minato Namikaze também assentiu com admiração e disse, de fato, Jiraiya-sensei. Eu costumava achar que era idealismo demais, mas pensar que em apenas alguns anos, chegamos tão longe. Mestre e discípulo entraram pelos portões de Konoha, observando as mudanças diárias na vila enquanto caminhavam, sem conseguir conter a emoção. Por fim, eles se instalaram em uma taverna. Sensei, não beba demais, disse Minato impotente suspirando e aconselhando enquanto observava Jiraiya, cujo rosto estava levemente corado pelo álcool. Enquanto isso, Jiraiya brincava com o copo na mão, sorrindo. Minato, eu sou um fracasso, é? Naquela época, pelo menos eu tinha companhia para beber. Agora Tsunade está sempre ocupada treinando ou pesquisando obsessivamente alguma coisa e o Orochimaru. Bem, eu nem consigo mais ver a sombra dele. Jiraiya sentiu-se um pouco desanimado. Antes, ele costumava estar com eles, mas agora parecia que tinha ficado para trás. Não era uma questão de força, mas sim, sem se dar conta, ele havia pensado que eram eles que tinham se desviado do caminho. Na realidade, fora ele quem permanecerá no mesmo lugar o tempo todo. Tsunade e Orochimaru seguiram em frente bravamente, explorando continuamente novos caminhos, enquanto ele se perdeu na confusão. Sensei, você está pensando demais nisso. Ao ver a melancolia de Jiraiya, Minato balançou a cabeça e disse, o Okage-sama não alcançou isso de uma vez. Nós mesmos vimos cada passo que ele deu. Desde a representação inocente e quase fantasiosa de seu sonho de paz em seus livros até as tentativas cada vez mais sérias que ele revelou posteriormente. Seus livros até afirmavam claramente que ele não sabia qual caminho para o futuro era o correto. Mas alguém precisa dar o primeiro passo. Só então novas estradas poderão ser abertas, alertando as gerações futuras se o caminho leva ao topo de uma montanha ou a um beco sem saída. Os dois beberam várias rodadas e no final, Jiraiya riu de coração, erguendo seu copo. Aconteça o que acontecer, pelo menos desta vez, admito que ele conseguiu. A paz no mundo ninja, saúde. O vinho desceu pela garganta de Jiraiya e ele sorriu aliviado. Pelo menos, as coisas estavam indo muito melhor do que ele havia imaginado. Durante a turbulência do exame Chunin, até ele ficou furioso e quis retaliar contra as duas nações. Mas sob as políticas inesperadas de Uchiha Yoru, aqueles que genuinamente buscavam a paz começaram a vislumbrar uma esperança. A guerra pode ser uma parte inevitável do caminho para a paz, mas Uchiha Yoru mostrou ao mundo que não queria depender exclusivamente da guerra para alcançar esse objetivo. Com a integração atual das políticas do país da água, do país do vento e do país do fogo, combinada com as reformas em curso em Konoha e a promoção pública de novas ideias, Jiraiya estava completamente convencido. Uchiha Yoru estava tentando mostrar ao mundo ninja, e ver por si mesmo, se o caminho que escolheu era o correto. Se as três nações continuassem a se unir e a caminhar rumo a um futuro melhor, isso provaria que seu caminho era de fato o correto. Campo de treinamento. Jutsu de invocação. Tome isto, meu bastão de adamantina. Gaara, vamos lá. Vamos dar trabalho ao Kakashi-sensei. Droga. Gaara, mantenha sua areia longe de mim. Se ela se misturar com meu estilo água vai me atrasar. Cale-se. No enorme campo de treinamento, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Suigetsu Ozuki e Gaara estavam demonstrando seus respectivos ninjutsus. Kakashi Atake, que nunca se permitia relaxar, especialmente com seu outro olho Sharingan geralmente selado, estava longe de ser um elo fraco. Sua força era formidável, para dizer o mínimo. Parece que vou ter que levar isso a sério. Kakashi empurrou a bandana da testa para cima, destampando o outro olho. Num instante, seu Sharingan se transformou em um Mangekyou, e ele concentrou-se intensamente nos 4 shinobi enquanto lutavam. Ao longe, Kankuro, que por acaso passava por ali, ficou estupefato com a cena. Gaara realmente falou. Ao lado dele, Shoji Akimichi mastigava alguns petiscos, enquanto Shikamaru Nara esfregava a testa, exasperado, e dizia, do jeito que você fala, parece que o Gaara não consegue falar. Não, não é isso. Kankuro gesticulou apressadamente com as mãos, tentando explicar, mas no fim, não sabia o que dizer. Kankuro ficou verdadeiramente chocado. Gaara sempre fora frio e silencioso, mas desta vez, ele pronunciou a palavra calha a boca. Além disso, os 4 estavam cooperando. Naquele momento, Gaara não parava de olhar para Naruto Uzumaki e Uchiha Sasuke.
Sasuke, assim como ele, era um Jinchuriki, o que lhe dava a sensação de ter encontrado uma alma gêmea. Naruto, por outro lado, lhe proporcionava uma sensação completamente diferente. Isto é juventude. Naquele instante, Rock Lee e Might Guy passavam por ali e viram a cena. Imediatamente soltaram um grito apaixonado, demonstrando toda a energia da juventude. A cena deixou Kankuro sem palavras e sem jeito, mas sem perceber, ele já havia começado a sentir um senso de pertencimento a Konoha. Kankuro, lembre-se de convidar todos para jantar mais tarde. O instrutor Jounin do esquadrão apareceu atrás deles, e Kankuro acenou com a cabeça respeitosamente. Sim, Itachi-sensei. Uchiha Itachi, que já era o instrutor Jounin de Shikamaru, Shoji e Kiba Inuzuka, agora também tinha Kankuro como aluno transferido. Esse acordo serviu como prova clara para o mundo exterior de que Konoha não fazia discriminação contra ninguém. Gaara, por sua vez, havia se juntado à equipe de Kakashi, e esse tipo de integração não era raro em Konoha. Da mesma forma, na Vila da Areia, havia muitos ninjas de Konoha como alunos transferidos. Os dois lados se entrosaram rapidamente, forjando novos laços de camaradagem e amizade. Capítulo 318. Konoha. Dentro do restaurante de churrasco, risadas alegres ecoavam incessantemente. De um lado de uma longa mesa de churrasco, os moradores brindavam alegremente uns aos outros, relembrando o quanto a vila havia mudado ao longo dos anos. Eles eram os que podiam sentir isso mais profundamente. Da devastação da Terceira Guerra Ninja, quando Konoha caiu de seu pedestal, até agora, apenas 13 anos depois, quando ascendeu novamente à posição de vila ninja mais forte do mundo. E desta vez foi mais forte do que nunca. Em apenas 13 anos, as mudanças foram incríveis. Ouvi dizer que Kizami até se tornou líder de uma equipe genin desta vez. Naquela época eu achava que nem sobreviveria à Terceira Guerra, muito menos me tornaria um Jounin. Kakashi Atake, Itachi Uchiha, Might Guy, Kurenai Yui e os outros Jounin falaram com uma mistura de nostalgia e espanto. Mas enquanto os Jounin estavam absortos em suas reflexões, os genin na outra mesa não conseguiam compreender totalmente o peso de suas palavras. Gaara, não se preocupe. Agora somos todos camaradas. O próprio Okage disse que se você sentir saudades de casa, pode voltar para a Vila da Areia quando quiser. Exatamente. Além disso, há muitas missões de escolta para a Terra do Vento. Seria uma viagem conveniente. O rosto de Gaara permaneceu frio e inexpressivo, mas no fundo de seus olhos havia um toque de confusão, como se ele não soubesse bem como reagir ao calor ao seu redor. Ao assistir àquela cena, Kankuro não pôde evitar um leve estremecimento no canto da boca. Gaara não estava reagindo com violência. Kankuro, ouvi dizer que Temari está sendo preparada para ser a próxima Kazekage. Sim, Temari é uma verdadeira gênia. Ao ouvir a admiração do grupo por sua irmã, os pensamentos de Kankuro foram mais profundos do que os de Gaara. Ele secretamente suspirou de alívio, pelo menos a posição de Temari em Konoha estava sendo tratada com sinceridade. Sasuke, da próxima vez eu vou te derrotar. Diante do desafio obstinado de Naruto, Sasuke esboçou um leve sorriso, e então respondeu com um toque de arrogância. Naruto, é melhor você treinar mais então. Essa versão de Sasuke, que não havia presenciado o massacre do clã Uchiha, irradiava energia juvenil. Seu comportamento chegou a despertar algo no coração de Gaara. Como o Jinchuriki, Gaara não pôde deixar de notar como Sasuke havia conquistado tantos amigos próximos e como os aldeões não demonstravam ódio ou rejeição por ele. Após Uchiha Yoru se tornar Hokage, os materiais da Academia Ninja descreviam explicitamente o papel de um Jinchuriki. Jinchuriki eram ninjas que suportavam a dor e o fardo inimagináveis de selar bestas com cauda dentro de si para proteger a vila. Eles deviam ser honrados como heróis da vila. Com esse tipo de narrativa incutida nas crianças desde tenra idade, o medo e o preconceito de Konoha em relação aos Jinchuriki foram transformados em sua raiz. Por causa disso, mesmo que todos soubessem que Gaara era um Jinchuriki, ele experimentou olhares de igualdade e respeito durante seu tempo em Konoha. Ainda havia olhares de desagrado ocasionais, mas essas expressões pareciam rotulá-lo como um forasteiro, em vez do puro ódio e malícia que ele havia suportado na Vila da Areia. Inconscientemente, Gaara começou a sentir que Konoha era mais parecida com um lar do que a Vila da Areia jamais fora. Em meio aos risos e à alegria, laços começavam a se formar entre antigos inimigos das vilas da névoa e da areia. Você não vai se juntar a eles? Lá fora, à sombra de uma grande árvore, alguém falava com uma figura solitária que observava silenciosamente o movimentado restaurante de churrasco. Era Sasuke de outro mundo usando uma máscara da Ambu. Ele balançou a cabeça e respondeu, desta vez não. Talvez na próxima. Atrás dele, Uchiha Yoru não conseguiu conter o sorriso. Qual é o problema? Você ainda se considera um forasteiro? Não. Sasuke negou isso de forma decisiva com um olhar firme. Yoru percebeu a hesitação persistente no olhar de Sasuke e provocou-o. Parece que você e o Sasuke mais jovem são parecidos, sensíveis e relutantes em enfrentar a separação. Pego de surpresa, os lábios de Sasuke se contraíram em resignação. Yoru tinha o hábito de provocar as pessoas, o que sempre o deixava sem palavras. Se ele pudesse vencê-lo em uma luta, Sasuke já teria zombado dele friamente. Em vez disso, seu olhar voltou-se para a janela, onde a versão mais jovem de si mesmo ria e conversava com os amigos lá dentro. Por um instante, ele ficou hipnotizado. Este mundo era como as coisas deveriam ter sido. Sem o fardo do ódio.
rodeado de amigos, com aspirações mais elevadas e pacíficas. Se você não vai se juntar a eles, vamos embora. A veia do dragão está prestes a ser ativada. Sinceramente, você me surpreendeu desta vez, achei que traria mais gente com você. Ao ver a hesitação de Sasuke, Yoru deu de ombros com um sorriso. Ele sabia que o coração de Sasuke agora pertencia completamente à Konoha deste mundo. Esta Konoha lhe dera tudo o que ele havia perdido. Os sorrisos de seu clã, o calor da família, a harmonia com seus companheiros e a busca por algo mais nobre e pacífico. Naquele instante, as lembranças de 3 rostos passaram pela mente de Sasuke. A risada estridente de Suigetsu Ozuki enquanto treinava os membros mais jovens do clã Ozuki como Anbu. Seu equivalente neste mundo não conseguia esconder sua genuína satisfação. Jugo, reunido com Kimimaro, havia recuperado a calma, embora agora existissem 2 versões dele. Ambos compartilhavam o amor pela paz e buscavam coexistir ainda melhor. Karin, usando um protetor de testa de Konoha, irradiava alegria todos os dias enquanto trabalhava em missões, cumpria seu horário no hospital ou na equipe de defesa e voltava para casa para ver sua mãe. Ao pensar neles, os lábios de Sasuke se curvaram levemente. Embora seus olhos brilhassem com ternura, ele ainda zombou friamente. Eles são muito fracos. Não preciso que voltem comigo. Todos haviam encontrado o que tinham perdido. Mas ele ainda tinha uma coisa que não podia deixar por fazer. Ao ver a determinação nos olhos de Sasuke, Yoru sorriu e balançou a cabeça. Vamos lá, Sasuke. Não vai demorar muito para você voltar. Assim que as figuras no topo da árvore desapareceram, de volta ao restaurante de churrasco, Kakashi Atake e Itachi Uchiha fizeram uma breve pausa, com expressões indecifráveis, antes de retomarem suas conversas casuais com os outros. Divisão da raiz, base de pesquisa secreta. O poder da veia do dragão está quase totalmente carregado. Mas adivinhem o que descobrimos. 2 Orochimaru sorriram maliciosamente, suas expressões sinistras espelhadas. Ao vê-los, o olho de Yoru se contraiu e ele suspirou impotente. Esse Orochimaru, você é incrível. Até Sasuke ficou em silêncio. Não era que lhe faltasse compostura, era simplesmente que o ritmo do desenvolvimento deste mundo era avassalador. O Orochimaru deste mundo parecia bastante normal, mas o Orochimaru de outro mundo era pervertido, como sempre fazia ao usar o corpo de uma mulher. E no entanto, sob o olhar atento de forasteiros, os 2 Orochimarus pareciam completamente despreocupados, sem a menor reserva ou preocupação. Em vez disso, discutiam com entusiasmo as descobertas de sua pesquisa. O poder da veia do dragão. O que é exatamente? É a força da natureza, ou algum tipo de técnica proibida e poderosa criada pelo homem? Ouvindo as especulações delirantes dos 2 Orochimarus, Yoru balançou a cabeça impotente. Era evidente que aqueles Orochimarus estavam completamente absortos em suas pesquisas. Afinal, eles não precisavam se preocupar com financiamento e se precisassem de mão de obra, tinham toda a vila de Konoha como apoio. Ao longo dos anos, Konoha certamente não havia sofrido com a falta de recursos. Parecendo pressentir o propósito da vinda de Yoru, o Orochimaru deste mundo umedeceu os lábios com curiosidade insatisfeita e disse com sua voz rouca. Então deixe-me falar sobre o Sharingan e o Rinnegan que o senhor nos pediu para estudar, Okage-sama. Nesse momento, a expressão de Sasuke se transformou em surpresa e espanto. O Rinnegan e o Sharingan. Haveria alguma conexão oculta entre eles? As palavras seguintes, no entanto, deixaram Sasuke completamente chocado. Já que os clãs Uchiha, Senju e outros são todos descendentes do sábio dos 6 caminhos, por que eles despertam não o Rinnegan, mas o Sharingan? Com base em nossa pesquisa, isso pode ser atribuído à degradação da linhagem sanguínea, mutação ou outros fatores. O Mangekyou Sharingan Eterno não é a evolução máxima. Existe um nível acima dele, o Rinnegan é o objetivo evolutivo final do Sharingan. E mesmo além do Rinnegan, o que existe lá? Os 2 Orochimarus, com seus olhos serpentinos brilhando de entusiasmo fanático, não puderam deixar de apresentar hipóteses ousadas. Nesse sentido, as lendas do sábio dos 6 caminhos, sejam verdadeiras ou falsas, parecem apontar para sua existência. E como seus descendentes completando a linhagem sanguínea, ou evoluindo-a ainda mais, poderiam potencialmente despertar o Rinnegan. Claro, as chances disso acontecer são incrivelmente baixas. Na maioria das vezes, linhagens sanguíneas mutantes formam seus sistemas únicos. Talvez nem se manifeste como Rinnegan, mutação talvez seja o termo mais adequado. E isso pode não se limitar aos olhos, poderia até se manifestar fisicamente. Nesse momento, o Orochimaru do outro mundo lambeu os lábios com uma excitação gananciosa. Tomemos como exemplo o clã Kaguya e o clã Uzumaki, suas linhagens evoluem inteiramente por meio de suas características físicas. Seus caminhos evolutivos são completamente diferentes, e esses casos poderiam ser classificados como mutações que levam a outra forma de evolução. Nesse momento, Yoru ficou estupefato com os lampejos de sabedoria gerados pelos 2 Orochimarus em apenas 5 anos. Regressão da linhagem sanguínea. Mutação da linhagem sanguínea como uma forma alternativa de evolução. Eles já haviam hipotetizado isso? De fato, este mundo ninja precisava da ciência. E Okage-sama, você é completamente diferente dos outros. Ou melhor, você é a personificação perfeita de uma linhagem sanguínea mutante. Sua linhagem sanguínea é a mais perfeita que já vimos. Ela pode absorver e integrar genes superiores para se completar, filtrando características inadequadas ou inferiores. Okage-sama, sua linhagem sanguínea mutante é a mais magnífica. Você pode até mesmo superar o sábio dos 6 caminhos.
Ok, pare. Ao ver o quão minuciosamente os dois Orochimarus o haviam pesquisado, Yoru esfregou as têmporas e acenou com a mão em exasperação. Ele já sabia de tudo isso. O motivo de eu ter vindo até você desta vez é para perguntar sobre a energia no chakra de Sasuke e Naruto. Você fez algum progresso? Ao ouvir a pergunta de Yoru, Uchiha Sasuke, que estava de pé ao lado, pareceu completamente atônito. O que estava acontecendo ali? Como ele não sabia disso? O Orochimaru afeminado umedeceu os lábios e lançou um olhar significativo para Sasuke antes de falar com sua voz rouca. Sasuke, você tem que admitir, nós temos sorte de termos vindo a este mundo. E além disso, você também possui esse tipo de chakra dentro de si. Naruto e Sasuke deste mundo, e você é Sasuke-kun. Seu chakra é fundamentalmente diferente do nosso. Ele possui uma vontade natural, como a reencarnação de um ser divino das lendas. Se qualquer outra pessoa tivesse dito isso, ninguém acreditaria. Mas era Orochimaru falando, e a expressão de Sasuke tornou-se sombria. Assim como nas lendas míticas de reencarnação, Sasuke-kun, você deve entender o que eu quero dizer, certo? Ao ouvir isso, o rosto de Sasuke escureceu. Será que isso significava que ele havia sido influenciado por essa vontade? Claro, os genes devoradores de Ogaki-sama podem muito bem ser capazes de consumi-lo. Sasuke e Naruto deste mundo já se libertaram dessa influência. Quanto mais aprendiam, mais os dois Orochimaru percebiam o quão pequenos eram. O mundo ninja guardava segredos demais, e era justamente por isso que eles eram tão obcecados por ele. Claro, também pode ser que tudo isso seja apenas um jogo orquestrado pelos deuses. Segundo a lenda, embora os deuses não apareçam no mundo mortal, eles estão sempre observando tudo. Ao ouvir a risada depravada e excitada de Orochimaru, Yoru estreitou os olhos. Assim como a Floresta da Morte na vila. Os ninjas são monitorados periodicamente e feras poderosas são colocadas lá dentro. As feras são controladas. Para as criaturas que estão lá dentro, nós somos os deuses. Ei, Okage-sama, você está dizendo. Orochimaru imediatamente captou a implicação nas palavras de Yoru e não pôde deixar de sorrir animadamente. Os lábios de Yoru se curvaram em um sorriso igualmente animado enquanto ele assentia. A Floresta da Morte é um campo de jogos para deuses, e os ninjas fracos são meros cobaias. Se os fortes controlam este lugar, então talvez os próprios deuses tenham vindo de um caminho de fraqueza. Fascinante. Isto é absolutamente fascinante. A base secreta ecoou com as risadas maníacas dos dois Orochimarus. Haha, Okage-sama, sua analogia é brilhante. De fato, para os fracos, somos deuses. E outrora, nós também éramos meros brinquedos para os fortes. Uchiha Sasuke, parado ao lado, olhou para os dois maníacos que de repente se tornaram três. Por algum motivo, porém, ele sentiu tanto uma sensação de agitação quanto um impulso inexplicável. Os fracos submetidos a provações na Floresta da Morte, não era isso uma analogia para ele? Não era ele também apenas um peão manipulado pelos deuses? Por trás dos sorrisos entusiasmados, esse mundo ninja estava se tornando cada vez mais intrigante. Embora estivessem ficando mais fortes, quanto mais descobriam, mais percebiam que eram apenas formigas em um esquema muito maior. Um jogo de um deus, ou talvez uma conspiração divina. De qualquer forma, enquanto continuarmos a nos fortalecer, tornar-nos deuses de nível superior nos permitirá desvendar camada por camada do véu. Na base secreta, Uchiha Sasuke jazia sobre uma mesa de pesquisa, sendo estudado alternadamente pelos dois Orochimaru. Ele estava sem palavras. Sasuke, usarei minha técnica proibida, o Jutsu Quimera, para extrair essa vontade do seu corpo. Não resista. Entendido. Nesse momento, Uchiha Sasuke estava notavelmente calmo. Se Yoru realmente tivesse mais intenções, ele teria tido inúmeras oportunidades ao longo dos anos. Não havia como ele esperar até agora. Assim, Sasuke se sentiu tranquilo. Okage-sama, parece que o senhor está planejando levar Sasuke de volta com você. Nesse momento, os dois Orochimarus, que estavam ocupados fazendo anotações, exibiram sorrisos roucos e sinistros. E Uchiha Yoru, com seu Mangekyou Sharingan girando nos olhos, retribuiu os sorrisos com um sorriso significativo. Orochimaru, você acha que os dois mundos da Veia do Dragão poderiam ser um campo de jogos para os deuses? Ao expressar essa ousada especulação, o sorriso que surgiu em seu rosto fez com que os dois Orochimarus exibissem sorrisos gananciosos e animados. De fato, só pessoas com ideias tão malucas poderiam compartilhar uma língua comum, um parque de diversões para os deuses, e ainda assim eram eles que o exploravam agora. Isso não significa que estavam trilhando o caminho para se tornarem deuses também? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.